Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Marcelo Frazão, esse é o nosso canal, é disso que se trata, então vamos diretamente ao ponto, de fato ao que interessa. Nós vamos reagir aqui a um vídeo do Alan dos Santos, Quadrilhos no Fio Diário, é uma coisa assim, é uma bela aula para a gente entender, para aqueles que querem aprender política de fato e saírem daquele entretenimento simples ali, né? Porque você vai ouvir ali, é uma discussão terrível entre os dois, o Alan surtado, gritando, xingando o Adrilles, aí, enquanto eu gritava desesperadamente para salvar a vida de milhões de brasileiros, eles me chamavam de louco. Agora o Alan surtado, gritando, diz que isso não é debate, você não tem condição de debater, você é um ignorante, quer dizer... Mas não foi isso que eu falei todos esses anos, quer dizer, e não é o que eu continuo falando, que a gente tem que tratar que nem bandido e que nem retardado, que nem quem fala mal do presidente Bolsonaro, não é isso? Agora o Alan fazendo exatamente a mesma coisa que eu disse que tinha que fazer. Então, o Alan nesse debate está certo, o Alan dos planos, porque ele é um cara de direita, não é que nem o Adrilles, que é de esquerda mesmo o Adrilles, do pior tipo que existe. E o Adrilles querendo convencer, vender o peixe, nós vamos reagir ao vídeo, só quero que vocês entendam o contexto. O Adrilles querendo ver assim, que a Globo, a Anitta, o Luciano Huck, a Ivete Sangalo, todo mundo, não, eles não são comunistas, não são. E aí o Alan vem e fala, meu filho, você é uma besta ignorante, você não sabe que o comunista tem vários tipos de subversão, de subversores, quer dizer, o Adrilles é um deles. E é por isso que ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque a ideia do McCarthy lá nos Estados Unidos, que é o foco da discussão, o macartismo, né? Aquele senador americano que perseguiu todo mundo lá, os comunistas, e que nem no regime militar perseguia os comunistas de maneira muito acertada, quer dizer, nunca houve perseguição a inocentes. E aí ele fala, não, mas o Chaplin então era comunista, e o Alan fala, claro que era comunista, é óbvio que ele era comunista. Então o Alan sabe, tá com os livros lá do McCarthy, lendo, né? E explicando para o Adrilles, e esses animais que nem o Adrilles, esses canalhas subversores, eles trabalham para o inimigo, e aí nós ficamos. Então, por que eu estou falando isso? Eu fiz um último vídeo aqui, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas para vocês entenderem. Falando sobre a manifestação que a Zambelli organizou e o Superman. E o Superman não é a Zambelli, é o Zambelli e o Superman. Quer dizer, o Superman é o pessoal todo do Fio Diário. O pessoal todo do Fio Diário é a mesma coisa que todos os youtubers da direita burra, traidora, oportunista. Então, aí eu faço um vídeo falando da manifestação que a Zambelli está organizando, um monte de gente vem e fala, tudo bem falar, não tem problema, mas a questão não é essa, como eu respondi para vários. A Zambelli é uma traidora, eu não gosto dela, depois que ela pegou a arma, correu atrás de um negro lá, antes da eleição, não sei o que, não gosto dela, é traidora. Bom, pessoal, isso daí é que nem falar assim, o Moro era um canalha porque ele traiu o Bolsonaro. A gente parece retardado quando a gente fala isso, né? Porque a gente tem que ver a canalice, o inimigo, muito antes dele se revelar. E depois que ele se revelou, qualquer doente mental enxerga. Então eu estou falando desse Fio Diário, não é de hoje. E aí eu faço, porque a Zambelli não está organizando sozinha, estão todos eles por trás. O Princeso de Orleans e Bragança, Brasil Paralelo, Pingos nos Is, Revista Oeste, e todo mundo está por trás disso. E a movimentação é para mostrar que o presidente Bolsonaro é um frouxo e que eles são a direita verdadeira e que são eles que vão salvar o Brasil. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Eles não são aliados do presidente Bolsonaro. Muitos deles são de direita, não o Adrilles. O Adrilles é um esquerdista do pior tipo que existe, de comunista. Agora, outros, que nem o Alan dos Planos e outros, até o Superman, esse pessoal, eles são de direita, né? É direita, mas é direita. E o Alan tem um conhecimentozinho ali, e assim, para resumir a coisa, vocês vão ver, eu vou pôr algumas partes só, para não ficar longo demais. Em outras palavras, o Alan disse o que eu disse todos esses anos. Cale a boca, seu retardado analfabeto. E ele falou estressado do jeito que eu falo, xingando, bravo pra caramba. Por quê? Porque o cara tá mentindo na cara dele descaradamente, fazendo o trabalho da esquerda, num programa de direita, dito de direita. E aí fica aquele monte de gente que tem um beijão pra Lucia, amiga nossa, que tá nos Estados Unidos, ela sempre fala das irmãs dela,
ela não pode mandar o vídeo meu, porque elas idolatram esse pessoal da direita burra, a mulher do vôlei e essa gente. Então, eles não sabem separar o seguinte, a pessoa é de direita. Sim, é de direita, ponto. Ótimo, não é ótimo? Tá falando a favor do governo aí, né, na época do Bolsonaro. Tá falando contra o Lula, contra o STF, que bom, que maravilha. Ponto final. Eles não sabem botar um ponto e começar na outra linha. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, não são bolsonaristas. Eles odeiam o presidente Bolsonaro, odeiam. E eles querem criar uma outra onda de direita, um grande líder maior do que o presidente Bolsonaro. E não vai existir. Deixa eu ver se está gravando aqui. Eu gravei agora há pouco. Então, enfim, eu peguei um vídeo do Constantino aqui para fazer um react, né, reagir, né, ao vídeo. Aí o Constantino falando do Trump, perseguição, e agora ele vira e fala assim, não é um dos vídeos dele metendo o pau no presidente Bolsonaro. Eu nunca vi meter o pau, porque você é uma besta ignorante, né, porque eles são inimigos do presidente Bolsonaro, todo mundo já sabe disso, menos você, que vai vir aí falar uma porcaria qualquer, né. Aí o Constantino vira, não, porque agora eu vou fazer campanha pro Trump, agora eu vou fazer, porque a perseguição é muito grande. Quer dizer, quando não tem mais jeito, quando nós já estamos no fundo do poço, o Trump tem uma grande chance de apodrecer lá na cadeia, e o Bolsonaro aqui também acontecendo a mesma coisa, se o Trump não vencer, aí agora eles vão pensar, e agora eles vão fazer campanha pro Trump de verdade, campanha pro Bolsonaro de verdade, agora eles vão fazer, imbecis, animais, ignorantes, estúpidos, arrogantes, que nem o Alan dos Santos, que deu aí uma lavada nesse lixo que é esse Adrilles, né? Muito bem, quer dizer, tudo que o Alan falou ali praticamente está certo, tudo, provando que o Adrilles é um inimigo que jamais deveria estar num programa daquele. Assim como o público não deveria jamais seguir o Alan, mesmo ele sendo um cara de direita, o Constantino, né? Assim, pessoal, esse pessoal está aprendendo a ser de direita. Tá bom? Eles não sabem, que nem muitos de vocês. Mas o público jamais deveria dar espaço para um traste, que nem o Alan também. Por quê? Porque ele é um inimigo da única pessoa que pode nos salvar. Ele acha que o Bolsonaro não é bom o bastante, o Trump não é bom o bastante, aqueles Faria Limers lá acham a mesma coisa, aquela molequinha estrogenada, afeminada, eles acham geração nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, porque eles são assim... Eles são... o negócio é comprar ações, Bitcoin, que nem a porcaria lá do 38, que manda todo mundo comprar Bitcoin e fugir do país, né? Débeis mentais, retardados, né? Inimigos desse país. Então, nós vamos ver o vídeo. Só assim, eu só queria fazer uma observação aqui. É só mandar uma mensagem para a Vanessa. Você compra, ajudar a gente com R$100, manda lá. Faz 2 meses que nós estamos aqui, olha o que nós vendemos de número, pessoal. É isso mesmo. Todo o meu sacrifício de todos esses anos não vale R$20 a todas as minhas aulas de graça aqui. Então, os meus alunos que estão me ajudando com a plataforma, eles têm razão. Eu tenho que largar a mão disso aqui e fazer curso para ganhar dinheiro e para quem quer pagar. Não é isso? Porque não vale R$20 todas as minhas aulas. Aqui tem 5 mil horas de aula, 10 mil horas de aula minha no YouTube, mas não vale nada. Não vale nada. Essa é a ideia. 2 meses para a gente vender aqui meia dúzia de númerozinho. Tá bom? E aí vocês vão concorrer, se você ganhar, é um abraço, tá? Mas assim, depois a gente vai sortear uns brindes. Eu não posso fazer rifinha, não pode fazer, não pode, todo mundo faz, menos eu. Mas aí a gente vai, para quem nos ajudar, sortear aí um faqueiro bacana, eu vi um faqueiro dourado lindo, um kit de churrasco, um joguinho de chá, primeiro, segundo, terceiro prêmio. Eu vou mostrar os prêmios aqui para vocês. A Vanessa já até comprou um joguinho de chá, lindo, 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 lindo assim mesmo, sabe? Todo douradinho, florzinho, a mulherada vai adorar. Mas aparentemente não vale nada nossas aulas. Eu não sei se eu já olhei, mas desculpa, não repare minha mão aqui, tá machucada, que eu acho que eu falei no outro vídeo aqui agora há pouco, eu tava gravando, eu tô que nem o super-herói lá, o Vidro, o inimigo do super-herói lá, do Bruce Willis. Tudo que eu vou fazer, eu me quebro, eu me arrebento, tô com a coluna ruim, tô com fascite plantar, não posso pisar no chão, parece que tem facas enfiando no meu pé, quem tem sabe do que se trata. Então é isso, se vocês acreditam que o nosso trabalho vale alguma coisa, podem colaborar com R$20, você vai ganhar um kit de churrasco, um faqueiro e outros prêmios legais aí. Depois a gente vai fazer as canecas do canal também, tá bom? Vamos sortear 3 prêmios, que nem sortear para os sócios do canal, para aqueles sócios que colaborarem, não é rifinha,
nós vamos dar, enfim, vocês vão concorrer, na verdade, a um abraço. Tá? Esse é o prêmio. Para que não venha um vagabundo safado falar que a gente está fazendo algum tipo de rifa. Tem rifa nenhuma. É para os sócios apoiarem o canal e depois a gente vai sortear e dar um brinde para vocês desse tipo aí, tá bom? Então, se puderem nos ajudar, basta mandar uma mensagem nesse telefone aqui da Vanessa, pessoal. Se você pode escolher 5 números, dá R$100, ou você escolhe o número da Vanessa, escolhe para vocês e a gente segue na luta aqui. Senão não dá, tá bom? É disso que se trata. A esquerda recebe bilhões durante décadas, mas nós acreditamos que um trabalho como o meu não vale R$20. E aí fica difícil a gente concorrer com essas pessoas. E por que eu estou falando, tá bom? Então, muito obrigado a todos que nos ajudam, mas assim, cada dia está ficando impossível a gente continuar aqui. Mas vamos lá. Por que eu estou falando desse pessoal novamente aqui, que eu sempre falo dessa gente aqui, desse fio diário aqui? Deixa eu só centralizar a imagem para vocês verem por que eu estou falando dessas pessoas. Porque, assim, existem canais aí no YouTube que tem muito mais inscritos do que esses caras. Né? O Alan dos Planos, por exemplo, estava batendo boca aqui com Adrilles. Pessoal, é disso que se trata. É disso que se trata. Esse é o assunto mais importante do país. Não tem outro assunto mais importante do que esse. Tá bom? Porque vai vir sempre um imbecil, um quadrúpede, um animal analfabeto dizer: não, o presidente Bolsonaro não é o maior líder do mundo, não. Esse exagerou. Não, por que você não fala o seu trabalho, faz o seu trabalho e deixa de falar das pessoas? Porque esse é o meu trabalho. O assunto mais importante é esse, não é falar de Lula e STF, não. Seu retardado! E aí vocês vão ver o Alan estressado que nem eu. Mas durante 4 anos do governo Bolsonaro, quando a gente tinha chance de salvar esse país, porque é disso que se trata, era o Bolsonaro no poder. Não, esse cara é louco, ele xinga e grita. Agora vocês vão ver o Alan dos Planos, que me ridicularizava, e todos da direita me ridicularizavam, estressado, louco, batendo boca com o Adrilles, xingando o Adrilles. Mas não é engraçado isso agora? E aí eu vou lembrar a frase do Olavo e que minha, que eu sempre falei, quer dizer, não se debate com o esquerdista, com o comunista. Ou a gente trata ou como bandido ou como débil mental. Você não fala, não discute, não debate, não existe debate. Que nem, não sei se eu falei agora, foi no outro vídeo, mas o Alan dá o exemplo do hospital. Você tem um médico lá que é um cirurgião cerebral, você tem o faxineiro, você tem o enfermeiro. Não existe debate entre essas pessoas. Não existe debate, porque eles não têm o mesmo conhecimento. Então, não existe, e dentro do hospital tem lá sendo operado lá, se recuperando, um traficante de droga, um assassino. Então você vai botar o assassino num debate com um cirurgião cerebral para falar sobre cirurgia no cérebro. Isso não existe, esse debate. Então um traste que nem o Adrilles, um canalha desse, jamais poderia estar num canal de direita influenciando milhões e milhões de pessoas. Ele é um produto da Globo, uma cria da Globo, do Big Brother Brasil. Como é que pode um mando de imbecil seguir esse cara, aqueles Faria Limers lá, essa molecadinha geração neném, fica ouvindo e eles acham que é isso mesmo, que é assim que funciona. Então, é disso que se trata. Inimigos, subversores dentro desses canais de direita. Então, vocês vão ver aqui, ó, tem aqui 300 e poucos mil, né? Esse canal deles é relativamente novo. E aí tá o Alan dos Planos aqui, e eu quero lembrar o seguinte, para quem acha que isso não é importante, o Alan tinha mais de 1 milhão, hoje ele já teria 5 milhões de inscritos, graças à relação que ele tinha com o presidente Bolsonaro. Porque a partir do momento que ele rompeu com o Bolsonaro, traiu e passou a ser um inimigo do presidente Bolsonaro, o canal dele parou de crescer. Aí, quando ele perdeu o canal, todo mundo foi pro canal do Geyer. O Geyer, Gustavo Geyer, que todo mundo fica lambendo como se fosse uma maravilha agora. Ah, mas o Eduardo tá com ele. Esse é o trabalho do Eduardo, confraternizar com canalhas e imbecis, traidores. Isso é o trabalho do Eduardo. Por mais que uns doses aí, uns youtubers doses aí, se é que vocês me entendem, não conseguem entender isso, né? Débeis mentais, não conseguem entender. E o Eduardo tem que confraternizar com esses canalhas, porque é melhor um canalha desse do nosso lado do que contra. É óbvio, né? Por isso que o Eduardo foi lá, criou na Jovem Pan o Pingos nos Is, aquilo foi a criação do Eduardo Bolsonaro, né? Ah, não, foi o do dono da Jovem Pan. Não, vão ser burros assim no inferno. É porque eu escuto essas coisas aqui o tempo todo, sabe? Então, assim,
Você tem aqui 3 mil, aí eu quero dizer o seguinte, o Geyer cresceu porque ele aceitou a proposta do Alan de fazer o canal crescer e atacar o presidente daquele jeitinho ali deles, né? Então, quando eu estou falando aqui do Superman, preste atenção no que eu vou falar. Eu fiz um vídeo anterior falando da manifestação da Zambelli e do Superman, desse cara aqui, que está nesse programa Fio Diário, que representa toda a direita burra, traidora, oportunista, a direita limpinha, cheirosa, oportunista que o Carlos Bolsonaro falou que não representa o presidente Bolsonaro, porque só os filhos defendem o presidente Bolsonaro como deveriam. O Carlos falou isso, mas vem você, o gênio da política, falar, não é assim não, eles são ótimos, quer dizer... Então fica muito difícil. Então quando eu estou falando da manifestação da Zambelli, um monte de gente escreveu, não, a Zambelli é traidora. Sim, a gente já sabe disso, sabe porque pegou a arma. A gente parece retardado quando a gente fala isso. Não tem problema vocês falarem. Eu estou falando a pessoa falar porque ela só descobriu que a Zambelli era uma porcaria depois porque pegou uma arma no dia da eleição, né? O outro descobre que o Moro não vale nada depois que ele traiu o Bolsonaro. Então não adianta, depois que os canalhas se revelaram, não adianta, eles já causaram estrago. O Geyer já foi eleito, quando podia ter sido eleito pessoas muito melhores. Está fazendo ainda um bom trabalho, está fazendo um cara bom, como o Alan dos Planos seria um bom parlamentar se tivesse lá, mas ele é tão canalha que ele não quer ser um parlamentar, ele quer canal de televisão. E é como o Bolsonaro não deu a mamata para Silvio Grimaldo, Pontes e Alan dos Planos e toda essa corja, o Bolsonaro não é bom. Então vamos criticar o presidente Bolsonaro, Constantino, né? Mulher do vôlei, Paulo Figueiredo, todo mundo, né? Aí, quando a gente chega agora na beira do precipício, que praticamente não tem mais salvação, o Trump lá, não, agora eu vou fazer campanha pro Trump mesmo, agora eu vou fazer o lixo do Constantino, do imbecil, que fica lá batendo boca com o pessoal da Globo, com o comunista. E o que eu vou mostrar é justamente isso, que a gente não fala de bandido, de retardado, de débil mental, a gente não fala com comunista, a gente não responde para essa gente. E esses caras ficam fazendo isso, que esse showzinho que vocês gostam. Mas aí a gente aqui não é digno de receber R$20 por despertar todo mundo aí. Então aqui, tem 300 mil inscritos aqui, onde é que tá aqui? Tô cego, que não sei. Aqui, 344 mil. Quer dizer, eles atingem milhões, porque não é ele aqui, no canal dele. Então, a manifestação, todo mundo falou, a Zambelli é traidora, não gosto dela, mas eu falei da manifestação, e às vezes na correria não dá tempo de falar tanto assim, porque 17 minutos. A manifestação não foi organizada pela Zambelli, não é a Zambelli, não. É a Zambelli com o Superman. Com o Constantino, que não é bolsonarista, fala isso toda hora, que odeia o presidente Bolsonaro. Esse também odeia o presidente Bolsonaro, não é bolsonarista. Esse também odeia o presidente Bolsonaro, não é o Adriles, principalmente. Como não é bolsonarista o Brasil Paralelo, o Pingos nos Is, o Revista Oeste, o Sem Filtro, Bradock, nada disso. Isso tudo é criação dessa esquerda subversiva que cria esses programas. Pessoal, vocês não estão entendendo que a gente está deixando de ser feito de otário na Globo para vir ser feito de otário no YouTube. Então a manifestação está sendo organizada por todos eles. Não é a Zambelli só. Ah, mas a Zambelli agora eu vou falar, porque agora a Zambelli todo mundo sabe. Mas não vou falar do Paulo Figueiredo, do Superman, de todos os outros, não, porque não pode, eles são bonzinhos. Sim, até eles causarem um mal enorme, impedirem o presidente Bolsonaro de se eleger novamente. Aí vocês vão se arrepender de não terem agido como eu ajo, que é o que o Alan está falando para esses caras aqui nesse vídeo aqui deles aqui, que é engraçadíssimo, sobre o macartismo, quer ver? Deveria ser um vídeo curto, mas não vai dar. Esse vídeo aqui, vocês assistem depois, nós vamos reagir a esse vídeo aqui, tá bom? Esse vídeo aqui. Tá cortando aqui, tá bom? Se a gente aceitar um cara que nem Adriles, então aqui são dois inimigos diferentes. O Adriles é um esquerdista, um comunista mesmo. Ele é amicíssimo do Pedro Bial, criado pela Globo, Big Brother.
ele é um esquerdista do pior tipo, um inimigo da Santa Igreja, do cristianismo, da cristandade. Ele é um comunista do pior tipo que existe. O Alan é diferente, ele é um traidor só. Ele é um cara de direita e ele é um traidor, um inimigo do presidente Bolsonaro, um traidor do Brasil. Do jeito que você tem militares, por exemplo, que traíram o povo. Eles não são esquerdistas às vezes, mas estão fazendo o trabalho do inimigo, do comunismo, que é o que o Alan está falando para o Adrilles aqui. E aí o Alan fica desesperado mostrando para o Adrilles que ele faz o trabalho do inimigo. Mas ele não percebe que ele também faz o trabalho do inimigo ao atacar, denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, ao tirar milhões de votos do presidente Bolsonaro, porque eles influenciam o presidente Bolsonaro de uma maneira, os eleitores, né, a não votar no presidente Bolsonaro. Então, assim, é uma vergonha. Vocês percebam o seguinte, tá aqui, ó, o vídeo do Alan aqui, o vídeo do Alan aqui, outro, né, aqui atrás, tá vendo? Olha lá. E eles vêm crescendo, retomando todo esse trabalho deles, que é um trabalho justamente esse de atacar o presidente Bolsonaro, de criar uma terceira via, de criar a ideia de que existe alguém melhor que o presidente Bolsonaro, principalmente esse canalha, esse traste desse Paulo Figueiredo. E assim, o vídeo, sabe às vezes por que fica longo o vídeo? Porque eu tenho que repetir as mesmas coisas assim várias vezes, ó. Porque é disso que se trata. Sempre tem uma idiota para falar, um idiota para dizer o seguinte, não, mas eles estão fazendo um bom trabalho lá nos Estados Unidos. Bom, eles não estão fazendo porcaria nenhuma, tenho que repetir de novo. Quem está fazendo é o presidente Bolsonaro, articulando com o Trump, com o Elon Musk, o Eduardo articulando com todos esses estadistas no Congresso americano. O Eduardo está fazendo e levou esses montinhos de estrume para fazer o trabalho. Quer dizer, eles são, o Eduardo Bolsonaro está aqui mexendo e eles são os bonequinhos, como eu falei no vídeo anterior, as marionetes. Mas vocês querem transformar esses palhaços em heróis. Herói é o presidente Bolsonaro, o Eduardo e os filhos do presidente, como o Carlos falou recentemente, tá bom? Então, é disso que se trata. Não é para você ficar no YouTube, vendo esse entretenimento, ficar falando de Lula e STF, que é o que vocês gostam. De massagem no ego. Mas assim, quando eu venho e falo o que eu tenho que falar, não, aí não vale. Aí não vale, assim, 20 reais da rifinha. Não vale. Não vale 20 reais. Vocês não podem nos ajudar. As pessoas não nos ajudam. Tá aqui. Então é isso aqui, ó. 2 meses nós vendemos aqui. Contem aí quantos números tem. 20, 30 números aí, será? 2 meses. A 20 reais nós não conseguimos arrecadar aí. Quanto que dá aí? Então é difícil, pessoal, é muito difícil. Essas pessoas recebem milhões aqui, a única coisa que a gente quer é sortear uma coisinha para vocês ganharem. Então é disso que se trata. Quer ver? Vamos ouvir o que eu estou mostrando para vocês, depois aí com o tempo vocês assistam o vídeo que eu vou ter que acabar, às vezes, pulando um pouco aqui. Vamos... fazer o advogado do diabo ele vai fazer, né? É o papel do advogado do diabo. Então deixa eu só recortar a tela aqui para centralizar esses canalhas aqui. E vocês percebam que é o que eu falei, a manifestação não é a Zambelli que está organizando, não. São todos eles juntos, toda a direita burra, traidora, oportunista está organizando a manifestação. Mas todo mundo só quer falar da Zambelli, como se fosse a Zambelli só é que fosse responsável pela manifestação. Por quê? Porque a gente não quer falar de ninguém deles, não pode melindrar essas pessoas. E todos aqui, olha, prestem atenção no que eu vou falar. Todos, esse aqui, o Satier, que está ali no alto, eu não conheço, nem esse outro de baixo, eu não conheço assim, conheço de fisionomia, mas eu nunca vi eles falando nada a respeito do presidente Bolsonaro, a posição deles, mas imagino que eles sejam iguais, porque eles estão aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, Alan, Adrilles, Superman, essas pessoas o fizeram para o país e para o presidente Bolsonaro, causaram um mal infinitamente maior do que o que a Zambelli já causou, do que a Zambelli fez. A Zambelli nunca atacou, criticou praticamente, raríssimas vezes ali, muito rapidamente, pouquinho assim, ela não atacou o presidente Bolsonaro, ela sempre foi aliada do presidente Bolsonaro. Ela ficou, me lembro, uma vez contra quando ela, Bia Kicis, traiu o presidente Bolsonaro, quer dizer, votou contra, e aí a Zambelli ficou do lado da Bia Kicis, ficou do lado do Geyer, quando o Geyer estava atacando o presidente Bolsonaro, mas assim,
São coisas infinitamente menores do que o Alan fez, falando que o Bolsonaro ia aprovar aborto bom, um monte de porcaria que eu não posso falar aqui, atacou o presidente Bolsonaro, chamou de frouxo, de ignorante, de tudo. Então aí a gente vai falar da Zambelli, mas desses canalhas não. Esse Superman fica o tempo todo, é ele que está por trás dessa manifestação, querendo dizer que o Bolsonaro é um frouxo e que eles é que vão resolver o problema do Brasil. Eles vão fazer uma porcaria de uma manifestação que vai prejudicar o presidente ainda, falar de impeachment de Lula e de Moraes. Quer dizer, é como você fazer uma... Eles não têm consciência do tamanho da ingenuidade, da burrice deles. É como se você fosse em Cuba fazer uma manifestação contra a ditadura comunista cubana. Vamos fazer uma manifestação contra o Putin na Rússia. Dá para ser mais burro do que isso? Aí tá lá o Silveira, para dar o exemplo, para mostrar o que é. Estão todos eles exilados do Brasil e o presidente está aqui. Então quem está certo? É o presidente ou eles? Se eles estivessem certos, eles estariam aqui lutando. Exilados ou mortos ou presos, você não pode fazer nada. Então não é assim que se luta, isso não é coragem, isso é estupidez, é infantilidade, é imaturidade, é irresponsabilidade, que é o que esses caras são, tá bom? Então, ó, só um pedido aqui de desculpa, não repare a imagem minha, não tá uma maravilha ainda, tá bem escura aqui, mas a gente vai consertar. Pessoal, eu não tenho um celular aqui, tá? Eu estou sem o celular praticamente, então, para trabalhar, se vocês puderem, de novo, eu recortei tudo aqui, saiu tudo do lugar, mas eu vou deixar porque eu vou mostrar o vídeo lá. Se vocês puderem fazer uma chamada aqui para a Vanessa e nos ajudarem, pelo menos a adquirir um celular novo aí para a gente poder continuar trabalhando, seria de grande ajuda. Tá bem difícil continuar fazendo o nosso trabalho, sem ajuda nenhuma. Nossa, o que eu fiz aqui? Bom, tá aí. Vamos ouvir um pouquinho, porque a discussão sempre foi desses palhaços que às vezes vinham comentar aqui, não, por que tanta agressividade, para que isso, para que aquilo, porque é assim que se trata bandidos que estão nos matando, nos escravizando, que estão prendendo pessoas inocentes, é assim que se trata, a gente se agarra com unhas e dentes ao único salvador que nós temos, que é o presidente Bolsonaro, a gente não faz críticas construtivas, a gente enfia as críticas construtivas naquele lugar. Cambada de canalha! Então agora nós vamos ver o Alan aqui estressadinho com o Adrilles. Por quê? Porque não existe debate com o bandido, com o inimigo, com o mentiroso, como o Adrilles está mentindo na cara dele e para milhares de pessoas que estão assistindo. O que o Adrilles está fazendo é dizer que o comunismo que está aí nos governando, não é comunismo, não. É o comunismo do Stalin é que é comunista, é que é comunismo. O comunismo que governa o Brasil desde 1985, que implantou essa ditadura comunista, não, esse não é comunismo. Pro Adrilles, vocês percebem, e aí o Alan vai falar no final, você está mentindo, você é uma besta ignorante. Mas vocês têm noção de quanta gente esse Adrilles já influenciou até hoje negativamente? Para dizer que o Bolsonaro é uma porcaria? Então vamos ouvir, só que é uma coisa engraçada de ouvir. Quer ver? Às vezes eu vou ter que dar umas puladinhas, mas vamos. Provavelmente você, Alan dos Santos, e eu, e o Marco Antônio, e todos aqui da bancada, a gente seria comunista, a gente seria socialista, porque a gente não viu. Olha a cara do Superman e a cara do Alan. O Superman falando, eu seria comunista? Mas eu nasci em 67, eu vivi o comunismo, a Guerra Fria. Eu nunca fui comunista e jamais fui. Por quê? Porque eu não sou uma besta ignorante, influenciável, um adolescente velho, imaturo que nem o Adrilles e que nem o Olavo, que ele vai dizer aqui, que o Olavo foi comunista. Por quê? Porque estava na escola, era modinha, e aí quando ele viu que aquela porcaria estava tudo errado, ele se afastou rapidamente. Então a gente acaba indo para esse lado, nisso ele tem razão, mas a gente não vira comunista assim não, que ele está querendo dizer. A gente sempre soube quem era o demônio de 9 patas, não precisava de muita coisa. Quando eu via minha mãe se matando de estudar e me cobrando para estudar, já falei isso várias vezes no canal aqui, e aí eu via um bêbado, um vagabundo, cachaceiro, sindicato, virando deputado, virando candidato a presidente. Eu falei, não, eu quero a morte. Como é que eu vou apoiar uma coisa dessa, uma esquerda dessa, socialista comunista? Então, notem que ele finge que ele é de direita, e na cabeça dele ele tem realmente uma ideia de que ele é de direita. Quer dizer, ele é um esquerdista ignorante,
Ele não sabe o que é o comunismo, vai ficar claro isso aqui. Ele não sabe. E por que eu estou falando dessa gente? Porque essa gente representa quase todos os milhões que votaram no presidente Bolsonaro. Pessoal, vocês não entendem que mesmo os milhões que votaram, que vão atrás do presidente Bolsonaro, eles acreditam e pensam, às vezes parecido com o que esses canalhas pensam. Então vamos ouvir aqui, quer ver? Entendeu? Tá dizendo que se a gente vivesse lá, a gente seria comunista. Eu já falei isso, que é normal, porque era uma moda na época. O nazismo era uma moda na época. Todo mundo, então, puxa, eu quero ser que nem eles, porque não conhecia os horrores, que é isso que o Adrilles vai falar. Como não conhecia os horrores do comunismo, era normal a pessoa ser comunista. Não é verdade, porque bastava você ler um pouquinho para você saber o que é o marxismo, você conhecer os países comunistas, você saberia que aquilo é um lixo, né? Mas acontece com muito jovem, que é esse processo de subversão que eles fazem hoje, com esses jovenzinhos da Faria Lima, que nem a gente tem um monte de sobrinho idiota, otários, gente amaldiçoada, criada com bom e do melhor, aí vai para São Paulo e acha que é gente. Eu vou jogar ações, comprar Bitcoin, ações, porque eu não sou neném, nem Lula, nem Bolsonaro, quer dizer, é um animal quadrúpede, ignorante, um analfabeto, mesmo tipo de analfabeto que acha que a Igreja Católica cometeu algum erro e que a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus Cristo. É isso, seus animais, é a mesma coisa. Aí vem um estúpido escrever no comentário, esse cara é cientista político, ele é padre, está falando de religião ou de política? Não existe separação. Não existe separação. Revolução, movimento revolucionário é movimento revolucionário. Vocês vão aprender isso no nosso curso em breve, de novo, para quem quiser. A gente vai fazer logo isso aí, se Deus quiser. Vamos lá. O efeito deletério do socialismo acontecendo. O nosso querido Olavo de Carvalho chegou a ser comunista nos anos 60. A minha pergunta que eu te faço é a seguinte. Hoje, até nos anos 50, no macartismo, houve uma perseguição lá, a que eles achavam que era comunista, que eu acho também uma coisa ofensiva, porque os crimes do Estado... Foi todos comprovados. Exatamente. O crime do Estado... Aí está o erro. O Adrilles vai levantar a bandeira, macartismo é aquele senador americano que perseguiu todos os comunistas, até chegar nos comunistas das Forças Armadas. Aí, graças ao poder da esquerda de convencimento, da mídia, de todo mundo, eles começaram a inventar que aquelas pessoas não eram comunistas, que estavam procurando comunista até na sopa, que era um exagero, acabaram com aquele movimento e os comunistas dominaram os Estados Unidos. Tó, desliga para mim, por favor, Vanessa. Atende para mim. Obrigado. E o comunismo dominou os Estados Unidos como está acontecendo até hoje. Dá para entender, né? Então, isso que o Adrilles está falando é exatamente o que entregou o mundo nas mãos dos comunistas. E aí ele faz esse discurso, né, e o Alan vai ficar louco. Vai ficar louco. Porque a gente fica louco com bandido e com mentira. Mas só eu fiquei até hoje. Aí quando eles são expostos, eles se comportam da mesma maneira. O Alan dos Planos, que sempre me ridicularizou, me chamou de louco. Porque todo mundo aqui me chama de louco, né? Porque a gente fala desse jeito, né? E aí vamos ver o show de horrores aqui do Adrilles. E nesse caso, o Alan acerta perfeitamente. Perfeitamente, porque todos os caras que o McCarthy apontou que eram comunistas, eram de fato comunistas. Ele vai falar, o Adrilles, do Chaplin. Então o Chaplin era comunista. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, então a Madonna é comunista? Mas é óbvio que é comunista. Desgraçados, malditos. Vamos ouvir. O Charles Chaplin era comunista? É claro que o Chaplin era comunista. Do jeito que a Meryl Streep é, que o Robert De Niro é, ele foi de máscara depois de 3 anos do negócio, no depoimento do Trump, dizer que o Trump é uma ameaça à democracia. Esse cara não é comunista, ele é um agente do jeitinho que o Adrilles é, um agente comunista, e ninguém consegue enxergar. E aí é o seguinte, a gente não merece 20 reais de ajuda, porque a minha aula não vale 20 reais, não vale. O que vale é ficar ensaboando, sendo ensaboado por aqueles otários daquele Braddock, que é essa mesma corja aqui, de Constantino, de Revista Oeste, de Brasil Paralelo. É essa gente que vai enterrar a gente, que vai jogar a última pá de terra na cova de vocês. São eles, não é a esquerda do Lula. São eles, e vocês não entendem isso.
Vamos ver a reação do Alan, para ver se o Alan vai ficar bravo ou não. Adriles, cala a boca, Adriles. O que você leu sobre o macaco? Uma série de artigos, estou falando o seguinte, Já leu uma série de artigos. É um analfabeto, nunca leu nada, não sabe do que se trata o macartismo, não sabe o que é o comunismo, ele não sabe nada. Esse cara é um otário que nunca trabalhou na vida. Ele não é ninguém, ele nunca estudou nada, ele não sabe nada. O que ele tá fazendo num maldito programa desse? Aqui, Superman, eu já falei, vou falar de novo pra você, o programa é seu. Por que vocês não me levam para um debate? Me levam para um debate, não com esse montinho de estrume, que nem o Alan vai dizer, porque ele não tem capacidade para um debate. Vamos debater eu, você e o Alan dos Santos. Vocês vão me convencer que o presidente Bolsonaro não é o maior líder da história da humanidade, desse planeta, que já viveu nesse planeta. Vocês vão me mostrar qual líder da humanidade fez ações que o presidente Bolsonaro fez, que causaram os efeitos que causaram as ações do presidente Bolsonaro no mundo. No mundo. Vamos fazer um debate de alto nível, que nem eu fiz no canal do Paulo Cogos. Um grande abraço, Paulo Cogos. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer um debate de verdade. Agora, vocês não levam a mim, mas levam um agente de subversão soviética, que é esse lixo maldito desse Adriles. Vocês levam esse traste que é o Alan dos Santos, que ele odeia, é um inimigo declarado do presidente Bolsonaro, mas um bolsonarista de verdade, que sabe que a única salvação do país é o presidente Bolsonaro. Esse vocês não levam. No Braddock Show, na Revista Oeste. Tô esperando o convite de vocês. Vão assistir lá a live com o Paulo Cogos. Acho que vocês pensam que eu vou aí e vou morder vocês, né? Então vamos ouvir a reação do Alan. Vamos ouvir se ele vai ficar calmo, né? Ele perguntou para ele, você leu alguma coisa sobre o macartismo? Você sabe do que se trata? Então, para quem não sabe, o macartismo perseguiu um cara, um senador McCarthy, perseguiu os comunistas e acabou com todos praticamente. O Chaplin ficou 10 anos sem voltar para os Estados Unidos. Que é isso que a gente tinha que fazer com a Anitta, com essa gente, Ivete Sangalo, com o Luciano Huck, com a Globo todo. Expulsar daqui. Vão defender o comunismo em Cuba, onde vocês quiserem, na Rússia, aqui não. E aí, graças à mídia, ao domínio da mídia, da imprensa americana, o movimento acabou, o McCarthy ficou ridicularizado, que nem eles fazem comigo. Eles fazem comigo, esse pessoal faz comigo, porque eu defendo o presidente Bolsonaro, defendo a direita verdadeira, e aí eles me ridicularizam dessa forma. Então vamos ver aqui. E fundamentais. Meu ponto não é esse. Calma. Houve exagero, ele vai falar na perseguição, do jeito que ele fala que houve exagero na ditadura militar brasileira. Então é o seguinte, não houve exagero nenhum do McCarthy. A Anitta, a Madonna, o Luciano Huck, a Ivete Sangalo, são a Meryl Streep, o Robert De Niro, o DiCaprio, a Greta, são comunistas. São comunistas. E o cara, esse Adriles, está dizendo que eles não são, que é exagero. Por quê? Porque ele é comunista, o amigo dele que criou ele, o Pedro Bial, é o pior lixo de comunista que existe. Vocês entendem que é esse discurso do Adriles cola na garotada que nem Super Bonder, cola, gruda, isso não sai. Aí a gente está lutando, essa gente é comunista, vamos defender o presidente Bolsonaro. E eles acham a gente ridículo. Porque eles ouviram desses canalhas, de todos os canais da direita no YouTube, eu tô falando. De todos. Não tem ninguém. Ah, não tem ninguém mesmo? Não tem ninguém. Tem o presidente Bolsonaro e os filhos. Por que a gente acha que isso não é o bastante? Ouvir o presidente Bolsonaro e os filhos. Por que não é o bastante? Agora, o Eduardo precisa dessa gente, o presidente precisa dessa gente. Eu não. Eu sou professor de política, eu não sou político. Político precisa desses canalhas. Eu não. Por isso que o Eduardo está com eles. Para falar de medicina, a gente tem que falar de autores. Preste atenção a... Não, é isso. Cala a boca, Adriles. Cala a boca, Adriles. É o que o Alan está falando. Para falar de medicina, você tem que estudar medicina. Senão você cala a boca e não participa do debate. É esse o ponto. Aí um analfabeto quer ensinar um cara que estudou e que leu, nesse caso aqui, sobre o macartismo, que é o Alan. Então ele erra num monte de coisas, como a gente já falou aqui, por danos,
Principalmente se tornar um inimigo do presidente Bolsonaro. Inimigo do presidente Bolsonaro é inimigo do Brasil. Então, Alan dos Planos é um inimigo do Brasil e do presidente Bolsonaro, certo? Nesse caso aqui ele está certo, vamos ouvir. Até os anos 50, você seria comunista, porque os crimes do Stalin não estavam... Ele quer dizer isso, porque os crimes não estavam concretizados, então você seria nazista ou comunista. Isso acontece com muita gente, com idiotas como ele. Não resta dúvida, que nem o Olavo, dentro da faculdade, vira comunista, isso é normal. Mas ninguém seria um comunista que nem, né, os comunistas que estão aí, tá bom? Tá falando bobagem. Comprovados ainda. O Olavo de Carvalho, nos anos 60, era comunista. Nos anos 60, durante o regime militar, quando todo mundo já sabia o que era comunista, nos anos 30, de 20... Nos anos 20, de 30, que quando chegavam os imigrantes, todo mundo chegava, sabia o que era o comunismo, sabia o que eles tinham feito na Europa, todo mundo sabia. Então isso que ele está falando é de uma estupidez absurda. Então, é claro que quando chegam os jovens, são, porque os crimes não tinham aparecido, mas isso não faz diferença. Porque hoje em dia, ele mesmo vai falar, os crimes todos do comunismo apareceram, e mesmo assim os jovens ainda continuam comunistas. Porque eles acham que tem alguma coisa a ver com social, por causa da palavra socialismo. Eles acham que tem a ver com social. O meu ponto não é esse. O meu ponto é só para dar uma cutucada em vocês. Porque vocês já todo mundo era comunista. A questão se coloca... Não era. Hoje, Alan, a gente sabe dos crimes, não só... Não era, tanto não era que o presidente Bolsonaro perseguia comunistas, lutava contra comunistas. Aqui no Brasil existia um embate enorme. Os jornais brasileiros, desde os anos de 1920, já estavam nas mãos de comunistas. Então, quer dizer... Stalin, da cortina de ferro, que mataram 100 milhões de pessoas. A minha 300 milhões. Fazer uma ponte. É porque o comunismo ainda graça em se sabendo da história vil, sórdida, do que foi o comunismo. É um Estado, modelo que elimina as liberdades e que suprime qualquer tipo de cidadania, em princípio, fora daquele partido. Então, a resposta dele... Por que isso graça ainda até hoje? 1909 também seria comunista. Mas, Adriles, a resposta a isso é exatamente o que aconteceu com a CAC. Nesse livro aqui, por exemplo, nessa parte aqui do livro, na página 271... É exatamente isso que ele está falando agora. O professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo mostrando que, na verdade, todas as pessoas que uma parte denunciou eram realmente comunistas. Como você falou assim, o todas. É comunista, seria o mesmo que dizer assim, a Anitta é comunista. Ocorre que essas pessoas colaboram com o movimento comunista, É isso, e o animal aqui não entende. A Anitta é comunista? Sim, a Anitta é comunista. Se a gente fizesse no Brasil o que deveria fazer, que o macartismo fez nos Estados Unidos, a Anitta seria expulsa do país, proibida de aparecer em qualquer lugar. Porque ela é uma agente de subversão, que é o que o Alan vai explicar. E o canalha não entende. Por quê? Porque ele é um agente de subversão, como todos esses daqui são. E não percebem. Cada um numa nuance diferente. Então, qual é a nuance mais suave que existe de todas? O Alan. O Alan, o Superman. Por quê? Porque eles são de direita, de fato. O princeso de Orleans e Bragança, né? Eles são de direita, de verdade, defendem praticamente todos os pontos que a direita defende, certo? Quase todos, né? O Alan aqui, que é católico de verdade, como deveria ser, não é protestante. O protestantismo é um movimento revolucionário. Eu não vou ficar repetindo isso aqui. Não se atrevam a falar bobagem aqui e repetir o que um pastor fala aqui. Não se atrevam, porque vocês são banidos do canal. Então depois a gente fala sobre isso e vai falar, já tem 1 milhão de horas aqui que eu falei disso. Então, a nuance mais fraca desse tipo de subversor é o Alan. Porque ele é de direita, mas quando não resta mais nada para o comunista falar, ele fala o quê? O que o Alan fala. Eu sou de direita, eu sou do direito, nós precisamos arranjar um representante melhor do que o presidente Bolsonaro. Aí vai ser porque o Bolsonaro é frouxo, não sei o quê. Aí ele ataca o único cara que pode acabar com o comunismo no Brasil. Vocês percebem? E ele agrada um monte de imbecis, que é a única função desse programinha aqui, e de todos os canais da direita, é passarem a imagem que o presidente Bolsonaro é um banana, um bosta, e eles é que são os grandes salvadores do Brasil. Né? E eles é que vão arrumar um cara especial. Vamos ver aqui. Idiotas úteis. A Anitta, Luciano Huck, idiotas úteis. O próprio Lula, um idiota útil. O ponto central das denúncias feitas pela parte é o seguinte.
Eu cheguei a perguntar ao professor Olavo sobre o McCarthy, porque isso é um tema importante, eu estou aqui para responder, inclusive. Vamos só deixar uma coisa clara aqui. O que o Alan entende de política é o que ele aprendeu com o professor Olavo. E o professor Olavo, apesar de ser genial como professor de filosofia na questão política, errou grosseiramente em muitas coisas, principalmente atacando o presidente Bolsonaro. E a gente já falou demais disso aqui, respeitamos demais o trabalho do Olavo, mas assim, o Alan aprendeu coisas ali com o Olavo que são questões filosóficas e ele acha que é assim que é a política. E eu já falei, eu tenho 20 livros escritos, jamais fiz uma citação filosófica, ou citei um jornalista, um professor de história, ou um advogado, uma citação jurídica. Não existe isso nos meus livros, porque política não é isso. Política não é filosofia. Vamos lá. Pessoal, pergunta, que é o seguinte, eu perguntei assim ao professor Olavo, falei assim, ele conseguiu fazer exatamente o que os nossos inimigos estão fazendo conosco hoje. Colocando todo mundo dentro de enquete, colocando todo mundo dentro de CPIs, e ele não conseguiu ter isso. Vocês percebem que o Adriles não concorda, porque não pode, onde já se viu. É assim que ele analisa a ditadura militar brasileira. Eles dizem, o Alan diz também, que jornalista foi perseguido. Vocês percebem que de direita, de fato, não tem nenhum? Ninguém foi perseguido no regime militar, a não ser terrorista comunista, subversores. E aí o Adriles concorda, onde já se viu fazer esses inquéritos e perseguir? Onde já se viu fazer isso para perseguir pessoas inocentes? Agora, perseguir inimigos do Estado, de verdade, comunistas, por que não? Por que não? Mesmo que depois de anos, foi tudo comprovado. Tudo comprovado. Tudo comprovado. Não há um mísero nome que, inclusive, esse... O Oppenheimer também era comunista? Claro que era comunista, imbecil. É simpatizante. É igual Simpatizante não é comunista. Então a Madonna, a Anitta, o Luciano Huck não são comunistas, viu? A Ivete Sangalo, os jornalistas da Globo que eles estão simpatizando, eles não são comunistas. Vocês veem o tamanho da desinformação? A minha pergunta para o Superman é o seguinte: por que um cara que nem esse Adriles tem que estar num canal de direita? Por quê? Vamos em frente. Mas aí, os caras não sabiam que era comunismo. Ah, não sabiam. mas aí então você vai dizer que Eles combatiam comunistas. Eles combatiam comunistas já. Como é que eles não sabiam? Ninguém sabia o que era comunista. Todo americano com 10 anos de idade sabia o que era o comunismo. Anitta, então, ela não é revolucionária. Ah, então é um imbecil instrumentalizado. Mas os revolucionários trabalham tanto com... Mas a questão é que essas pessoas não sabiam de história. Mas, Adriles, quando você tem um hospital, ele é feito de médico e ele é feito de gente que limpa o chão. Você não pode ignorar que todas as pessoas que estão no hospital trabalham no hospital. Agora, se a pessoa é médico, cirurgião, neurovascular, ou se ela se limpando no vaso sanitário, muito bem. Tem um grau. Mas você vai criminalizar a Anitta? Não, mas como que não? Ele perguntou, vai criminalizar a Anitta? E o imbecil aqui fala, não. Tá vendo? Ele fala tudo certo, chega na hora, mas é óbvio que tem que criminalizar. Você tem que criar uma lei, faz uma prova, quando vai tirar a carteira do motorista com 18 anos de idade, faz uma prova e responde o que é o comunismo, as pautas comunistas. Se você passar... Você pode fazer concurso público, pode virar político ou não. Se você não passar, você vai fazer curso pro resto da vida para aprender o que é o comunismo, para deixar de ser um comunista, para aí você poder virar um funcionário público. Não é isso que o Moraes fez agora? Fazendo os patriotas fazerem curso para aprender o que é ser democrático? Então, sim, Adriles. E o Alan errou porque disse não. A Anitta tem que ser tratada como uma criminosa. Um agente soviético que está influenciando uma outra nação, influenciando no Brasil. É óbvio que tem que ser tratada como criminoso. E eles estão a serviço dessa gente. Vocês sabem disso, não preciso falar. Como é que uma besta que nem o Adriles não sabe disso? Vocês percebem? Aí as pessoas me perguntam, mas esse canal é bom do Fio Diário. Vocês percebem o tanto de desinformação que existe aqui dentro? Mas aí, vamos lá. Aí o cara queria criminalizar, a questão é essa. Sim, isso foi um erro. E aí, por exemplo, isso foi um erro. Isso foi um erro, então. Então os militares, quando criminalizaram essa subversão e prenderam, expulsaram jornalistas, músicos, Caetano Veloso, Chico Buarque, então isso foi um erro. Quem falou foi o Alan. Então assim, me dá vontade de vomitar. E sabe o que mais me desanima? Que a gente não merece R$20 numa rifinha. Para 10 mil pessoas no canal, eu não mereço R$20, porque durante anos eu falo isso, só eu estou certo, todos estão errados, mas eu não mereço R$20 de ajuda. Disse que ele inventou, ele não inventou. Aí eu perguntei ao pessoal,
nunca leu Marx na vida, nunca tinha a menor noção. Era comunista. Você vai achar. Meu filho, olha o nível de desinformação. Quando o Trotsky sai, deixa Stalin e o Lenin na União Soviética, e ele sai e vai em direção à Europa, ele vai cooptar todos esses artistas, milionários, empresários, o Ford, o Rockefeller, todas essas pessoas vão financiar a guerra comunista e o domínio comunista do mundo. Vão criar figuras que nem o Elon Musk, por exemplo, até hoje aqui, né, o Bill Gates da vida. E aí não é comunismo isso na cabeça desses canalhas. E aí o Alan concorda que não pode criminalizar. Não pode? Por quê? Porque você pode defender o nazismo abertamente? Não pode. Se você não pode, por que você pode defender o comunismo que matou 100 vezes mais? Ah, mas eles não defendem, a Anitta não defende. Não defende porque ela não sabe nem o que é. Ela é uma ignorante, mas ela é uma agente do sistema de subversão. Há um artigo. É claro que tem que ir, ela não precisa ir para a cadeia. Mas ela pode muito bem ser expulsa do Brasil. Ela pode dizer o seguinte: você vai ficar calada. Que foi o que os militares na Argentina fizeram com a amiga do Bergoglio, daquele demônio, do falso papa aí, que lidera essa seita pagã, demoníaca agora, que finge ser a Igreja Católica, né? Eles chegaram para a juíza, amiga desse falso papa, e disseram: se você abrir a boca daqui para frente, você vai apodrecer na cadeia. Pronto, acabou, que é o que tinha que fazer na Anitta. Você não vai falar sobre pauta climática, você não vai falar sobre porcaria nenhuma de Amazônia, porque isso é subversão. Você entende disso? Não entende. Você é uma besta ignorante. Então você vai calar sua boca e não vai se meter, porque isso é crime. Pronto. Mas o Alan acha que não deve fazer isso. Entende? No fim, todos eles concordam. Não, e alguém vai falar assim: não, mas não pode ser assim. Então, se a Anitta defendesse o nazismo, aí não pode, mas o comunismo pode. Vocês entendem a gravidade da coisa? E eles concordam. O Alan concorda. O outro Superman também concorda, porque senão teria falado o que eu estou falando. Não, eu tenho que respeitar o Alan falando, senão ficar muito confuso. E vocês percebem aqui, então, são várias nuances. É um degrau, é um degradê, é uma escala de subversão. Você tem a mais grotesca, que é a da Anitta, aí vem passando pelo Pedro Bial, pela Adriles, e aí cai no Alan dos Santos, e aí vocês veem uma nuance, mas tudo é subversão. Porque quando você diz que o presidente Bolsonaro não é o melhor, já sabendo que ele é o único que pode acabar com o comunismo no Brasil, ele não é o melhor, ele é o único que tem chance de fazer isso, isso é subversão, Alan. Viu, Superman? Isso é subversão, do jeitinho que o Adriles está fazendo. A Anitta faz. Tá bom? Tá dando para vocês entenderem? Isso é uma sintonia fina para quem quer aprender política de verdade. Todo mundo está ouvindo a dele. Vai lá, Alan. O professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo que é a maior força do revolucionário é exatamente os idiotas que não entendem o marxismo. Ele escreveu um artigo sobre isso, porque de fato, se você for olhar, olha no mundo inteiro a atividade revolucionária. Quer dizer, eu tenho livros escritos sobre isso há 20 anos, eu acho engraçado que o Alan está sempre citando o Olavo, só parece que é só o Olavo que falou sobre isso, né? Há mais de 20 anos, quer dizer, eu nem sabia da existência do Olavo, a gente fala sobre isso. E qualquer pessoa que entende do comunismo fala a mesma coisa. Então vamos ver ele falar, que está certinho o que ele está falando. Todas as maiores forças revolucionárias são exatamente aqueles que estão compreendendo assim. Óbvio. Isso é um fato. Nós enfrentamos isso dentro da nossa própria. Entenda, na direita, na família. Eles não sabem o que é de fato o comunismo. Eles não sabem que o Bolsonaro é o único que pode acabar com o comunismo, viu, Alan? É por isso que vocês são tratados por muitos como inimigos do Brasil. Inimigos, porque vocês se declararam inimigos do presidente Bolsonaro, achando que a solução filosófica do Olavo é que vai resolver o problema. Sim, daqui a 150 anos nós vamos formar as pessoas e aí vai ser diferente. Não vai. Não vai por quê? Porque Cuba não permite, Coreia do Norte não permite, a Rússia não permite. Não existe formação de indivíduos. Não existe isso que vocês estão querendo fazer, tá bom? Então é o Bolsonaro que está certo e o Olavo está errado. Quais são os personagens, os players de direita que mais atrapalham o movimento conservador no Brasil, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Espanha? A direita burra. Vocês, no caso. Portugal, Estados Unidos. Que é justamente o que eu venho falando há anos. Vocês, o Alan, não percebe que ele é o principal player, o fio diário nesse jogo. São vocês que tiram milhões de votos do presidente Bolsonaro.
Tá claro para vocês isso? Vamos ver quem para ele é o principal player, o jogador. Que não conhecem o seu inimigo. Ou seja, que não conhecem o seu inimigo. Então, vocês não conhecem o inimigo, vocês não sabem que o inimigo vai criar uma falsa direita que vai descer o pau no presidente Bolsonaro ao invés de defendê-lo com unhas e dentes. Então, vocês são esse principal jogador, esse principal player nesse jogo, contra o fim do comunismo no Brasil. alegar que alguém, ao não conhecer o marxismo, ao não conhecer teoricamente o que pensa o socialismo, que essa pessoa não é marxista, ela é o quê, então? Olha, nós precisamos entender algo. Inclusive, o Olavo foi comunista. É um idiota útil. E o idiota útil é um instrumento do comunismo para implantar o comunismo. Então ele é comunista. É isso. É isso que eu estou te falando, cara. Adriles, eu posso falar? É sério, isso não é legal. Olha só, uma coisa é meio evidente. Quem é cristão? É quem só entendeu a doutrina de Cristo ou aquele que faz o que Cristo pediu? Responde para mim. É isso aí. Muito bem. Você tem que assimilar o que Cristo pediu, assimilar o que... E é engraçado a pergunta do Alan, porque esse canalha, ele não tem ideia do que é ser um cristão. Ele é um inimigo da Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repete, como eu já falei aqui, sinto muito a visão que vocês têm do protestantismo, mas está errado, eu já falei demais, eu tive que apagar todos os vídeos, mas nós vamos falar no curso para quem quer aprender, né? Mas só existe uma igreja de Jesus Cristo. E a Igreja Católica não é essa seita maldita que está aí demoníaca, né? Mas esse cara não sabe o que é a história da igreja, ele não sabe o que é a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então, ser cristão é isso. Vamos ver. Adriles, a pergunta é objetiva. Cristão é quem está ali na tese, escrevendo o que é cristão. Então, pronto, caralho. Comunista é quem age como comunista. Então, agora nós vamos ver o Alan começar a ficar estressadinho, que nem eu sempre fiquei, porque eu estou lidando com bandido e com retardado, com subversores, quer dizer, com canalhas inimigos desse país, que o povo, que muitos de vocês aqui, não os meus alunos, mas que chegam aqui, que acompanham a direita boa, muitos de vocês tratam esses canalhas da direita como se fossem aliados. Sabendo que eles estão metendo o pau no presidente Bolsonaro, por anos que eles tiraram milhões de votos do presidente Bolsonaro. Ah, mas nós vamos falar de urna. Continue falando de urna, seu retardado. Vai apodrecer na cadeia, que nem aqueles coitados que estão lá. Depois vai pôr a culpa no Bolsonaro ainda. Se fosse para falar de urna, o presidente estava falando. Não é para falar porque vocês vão apodrecer na cadeia. E ele vai dar um jeito com urna ou sem urna. E eu não vou mais falar disso aqui. Ele era uma criança, seu retardado, imbecil. Como qualquer criança não sabe, tá vendo? Vamos vendo o nível da discussão escalar aqui. Caralho! Mas ele quer falar, mas ele não pode nada. Você não pode criminalizar coisa. Você é um cara não, Adriles, uma coisa na cadeia. Ah, você não pode criminalizar? É engraçado que o monarca abriu a boca, porque ele se diz libertário, né, anarcocapitalista. Ele abriu a boca para falar, não, o cara tem direito de defender o nazismo. Ele foi expulso do país. Teve que fugir, senão seria preso. Vocês entendem o que esse Adriles está falando? Que esse canalha, o que esse agente soviético está dizendo? Ué, se o Adriles, se o monarca foi expulso por isso, por que alguém pode falar, não, você pode ser comunista, você pode defender o comunismo que não tem problema, que nem a Anitta e todos eles fazem? Não, essa gente também tinha que ser expulsa do país, do jeito que o monarca foi. E ele não quer aceitar. Então você não tem como acabar com o comunismo no Brasil enquanto vocês têm a gente tem esses agentes de subversão que vão fazendo a cabeça de todo adolescente que surge. Felipe Feto, aquele que se matou lá aquela vez, assim, como é que chamava lá? Que maluco, a molecada conhece, tem um monte aí, né? Se você não elimina isso, os artistas da Globo, as Ivete Sangalo, você não precisa matar, prender ninguém. Você tem que tirar de cena, né? Fica em casa, ou em último caso, se abrir a boca, é expulso do país. Não, mas o Adriles imagina que isso pode acontecer. Você pode continuar defendendo normalmente o nazismo, o comunismo no Brasil, que não tem problema. É a cabeça de quem? De um revolucionário. Tá certo? De um comunista. Tá pagando os poucos, pelo amor de Deus, olha. Mas eu acho que ele errou também. Você tá maluco de achar que você é a mesma coisa? Não, você não quer ouvir, caralho. Você não quer ouvir. Você nem esperou eu explicar qual foi a resposta do professor Olavo.
E é isso aqui, não é engraçado, Alan, essa sensação? Não é engraçado realmente essa sensação? Deixa eu aumentar a minha imagem aqui, porque é engraçado. Durante anos, esses caras, não, você não está ouvindo, não está ouvindo. Mas por que vocês não me ouvem? O Olavo, sim, o Olavo compartilhou o vídeo meu na época ainda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha imagem aqui. O Olavo compartilhou o vídeo meu ensinando como é que era feita uma intervenção militar, o que era um golpe. O Olavo sempre me compartilhou. Vocês não. Não é engraçado? Então eu faço a mesma pergunta que o Alan fez aí, eu faço a direita burra, ao Superman aí, a todos vocês. Por que vocês durante anos... Oh, mas eu não consigo aumentar a minha imagem aqui, não sei o que aconteceu. Tá, vai ficar assim. Deixa eu ficar maior aqui mesmo assim. É engraçado porque vocês nunca me ouviram todos esses anos. Né? Por que vocês nunca me ouviram? Deixa eu falar. Por que vocês não me deixaram falar? Né? Nunca me levaram num canal de direita, nunca, jamais. Isso não é subversão soviética para calar a minha verdade, a minha versão sobre o presidente Bolsonaro, que ele é o maior líder da história da humanidade? O que vocês estão fazendo não é subversão? Vocês de fato acreditam nisso? O Alan dos Planos, Superman, é nisso que vocês acreditam? Tá bom. Você já presumiu. Porra, aí não dá. Que a denúncia dele foi verdadeira. Ele fez realmente um mapeamento. Esse aqui foi o primeiro livro. Isso aqui foi feito por agentes do FBI que vazaram e mostraram o Red Channel. Todos os comunistas que estavam envolvidos em atividades comunistas no mainstream media, na arte, no cinema, na cultura. Esse aqui foi o primeiro panfleto. Aí eu perguntei ao professor Olavo de Carvalho. Agora, antes de eu dar a resposta para o professor Olavo de Carvalho, entenda uma coisa, Adriles. O fato de que você está confundindo os tópicos. O quid da questão é, ele denunciou os comunistas? Sim, isso não foi mentira e está comprovado. Agora, o que ele fez com essa denúncia era a atividade correta? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você não pode confundir os tópicos. E dizer que alguém que opera para os comunistas não é comunista, isso é loucura. É um ingênuo. Não, Adriles. Não, Adriles. Não, porque chega um ponto que não pode ser mais ingenuidade. Uma pessoa que deixa o Clezão morrer lá... Perfeito, o Capitão Maleta. Olha lá. Não é ingênuo, caralho. Mas aí não é, aí a comparação é esdrúxula. Não é esdrúxula. Uma reunião. Não é uma reunião de comunistas. Todos os assessores. O ator é um espião. Não. Vocês percebem que isso aqui vira uma conversa de boteco com esse Adriles, né? Porque ele é um analfabeto político, né? O Alan tem um conhecimento razoável sobre esse assunto, está tentando explicar e vira uma discussão de botequim, quer ver? Juízes que se calaram no caso da Ludmilla, seja por ignorância, seja aí é outra coisa, cara. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. A ditadura comunista tem várias formas de agir. Tudo é comunismo. Mas a besta do Adriles não entende que ele é um agente do comunismo no Brasil. Ele é produzido pela maior instituição de implantação do comunismo no Brasil, que é a Globo. E do principal programa de produção de agentes de subversão como ele, Jean Willis, foram produzidos pelo Big Brother. Quer dizer, ele é um produto dessa subversão. E ele não consegue entender. Também é publicidade. Omissão também é publicidade. O Jorge Amado aqui no Brasil não sabia dos crimes do Stalin. Ele deixou de ser comunista quando o sonho da história sórdida de 20 milhões é diferente de alguém que Então, se você é um defensor do comunismo, mas você não entende, então você não pode ser punido. Se você defendeu o nazismo. Então, vamos todo mundo ser nazista, vamos defender o nazismo e a gente não vai ser punido porque a gente não sabe o que é o nazismo, não viu os crimes ainda. E aí depois, quando todo mundo começar a morrer, aí a gente não vai ser responsabilizado. É a mesma coisa que eu falo dessas pessoas aqui todos esses anos. A gente tem que mostrar que eles são traidores antes de cair a máscara. E o Adriles está dizendo o seguinte, não, todo mundo pode defender qualquer coisa, por pior que seja esse grande mal. Vocês conseguem entender? Isso é um absurdo. Deixou de ser comunista porque ele era. Você acabou de falar, Adriles, você acabou de falar que ele deixou de ser comunista, então ele era. Quando a pessoa... Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele era, caralho! Só então eu não tô entendendo. Eu tô tentando entender o ponto do Adriles e eu não tô conseguindo entender. O meu ponto é você colocar no mesmo balaio atores políticos, judiciais, no Brasil, por exemplo, que sabem da opressão, da prisão, da perseguição que está acontecendo, é diferente de você... Não é diferente. Você está entendendo? Ele quer dizer o seguinte, o Moraes é uma coisa, o Lula é uma coisa, a Anitta é outra, o Huck, a Sangalo é outra, e não é. É tudo a mesma coisa.
que é o que o Alan está tentando dizer, né? E ele não quer aceitar. Por quê? Porque ele é um agente de subversão. Vocês percebem o tanto de subversão que tem num canalzinho de direita, numa live? Vocês percebem o tanto de bobagem que vocês estão expostos? Então, você vai pegar o seu filho e vai botar na frente de um canal desse de direita para passar, para isso ser passado para os seus filhos. Você colocar o Oppenheimer ou o Charlie Chaplin nos anos 50, eu não tinha a menor ideia. Humphrey Bogart, lembra do Vento Levou? A atriz que fez o Vento Levou? Todos eles eram comunistas de verdade e foram expulsos e ameaçados de prisão. Todos eram comunistas. Ele está dizendo que não pode colocar no mesmo balaio. Percebe? Ideia do que era, em essência, o comunismo, e poderiam ser... Essa é o discursinho da Globo, do Pedro Bial. Que não, os militares perseguiam as pessoas. Não perseguiam. O Alan fala isso. Que a ditadura militar brasileira, o Superman, a Zambelli, né, o Braddock, a Revista Oeste, perseguia os jornalistas. Mentira, mentira. Eram subversores. Agentes soviéticos que eram perseguidos. Tá bom? Então você tem o nível do Adrilles, você tem o nível do Superman, você tem o nível do Alan, da Revista Oeste, você percebe que tudo é subversão. Aí você fala, mas só tem você então? Infelizmente só tem eu mesmo. E eu nunca mandei vocês acreditarem em mim. Nunca. Eu sempre disse o seguinte, ouçam o presidente Bolsonaro e os filhos. Só. E mais ninguém. Ah não, mas todo mundo gosta de ser feito de palhaço por essa gente no YouTube. Você está assumindo... É diferente, é substancialmente... É diferente. Vai ver se o Putin trata diferente. Vai tentar fazer um showzinho. Você vê lá as meninas de cabelo, sovaco cabeludo lá, com os peitos murchos lá, cabelo colorido. Elas tentam lá botar uma bandeirinha do LGBT lá na praça. Não dá 5 minutos. Elas são atropeladas pela polícia lá e jogadas lá no porão. E o cara quer dizer que isso não tem problema. Quer dizer, isso é o granjismo. É justamente o que entregou o mundo, que fez nas mãos dos comunistas, que fez com que o comunismo dominasse o mundo. Não é a guerrilha aqui no Brasil, de Cuba, ou a guerra sangrenta do Stalin, a expansão militar soviética. É esse comunismo que dominou o mundo, e esse imbecil está querendo convencer você e seus filhos agora que esse comunismo que dominou o mundo não deve ser punido. Mas olha, esse é o nível desse negócio. E aí vocês percebem que o Alan e os outros vão concordar com ele em muitos pontos. Principalmente nesse de que a ditadura... Primeiro que não houve porra de carinha de ditadura nenhuma. Segundo que a ditadura não perseguiu nenhum inocente. Ela perseguiu esses agentes de subversão. E o Alan, o Superman, esses caras concordam que houve perseguição. Quer dizer, não, mas peraí, vamos lá. A parte da criminalização. Aí agora a gente vai ouvir o Alan, depois a gente dá uma viradinha. Minha pergunta nem era essa. A minha pergunta pro Alan foi consonante. Porque hoje, em se sabendo dos crimes do comunismo, ainda existe agente comunista. Como é que eles conseguiram subverter a cabeça das pessoas? Com idiotas que nem você, Adrilles. Com idiotas que nem todos vocês, que não sabem o que é o comunismo. Não sabem que atacar o presidente Bolsonaro é uma ação assim, calculada milimetricamente para ter essa função específica de convencer jovens de que o presidente Bolsonaro não é a salvação, que vai surgir um outro. Vocês percebem as várias nuances, então, o degradê de traição, de subversão. Aqui, no programa deles, isso está demonstrado claramente. Isso é um degradê de várias pessoas que cada um pratica um tipo de subversão. MBL, né? Esse cara, dá para entender o que nós estamos falando? Cadê? Onde é que eu vou ligar? Pessoas que ainda acreditam em uma porcaria chamada comunismo. Por que as pessoas acreditam? Porque a gente tem um sobrinho jovem com 30 anos de idade que trabalha na BB Financeira, daquela do Hulk, lá, sei lá como é que chama lá, e eles acham que comunismo não existe mais, que o Bolsonaro é um tosco, a geração nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, e nem se comporta como um ser humano racional, é um animal, né? É por isso que o comunismo sobrevive até hoje. Por causa de Anitta, de Pablo Vittar, né? Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, que eu vi ontem, estava o Kim Kataguiri metendo o pau, inventando um monte de mentiras, que foi o Aras que acabou com a Lava Jato, né? Um monte de mentiras.
denegrindo o presidente Bolsonaro. Aí você fala, por que aquele Pablo Marçal vai levar o Kim e catar coquinho lá? E aí o pessoal nos comentários falando, esse é o cara que se aliou ao PT dizendo que o Bolsonaro não é bom, né? Então, Pablo Marçal é um dos piores agentes de subversão soviética no país. E ele não sabe disso, né? É o protestante materialista, né? Ele acha que ele é um cristão materialista. Quer dizer, um analfabeto, né? Mas eu vou poder responder essa pergunta? 100%. Você me perguntou, eu respondi também. Então vamos lá, olha só. Por que eles conseguem isso? Exatamente com mentalidade de vosso. Exatamente. Ver essas pessoas agindo dessa maneira, você fica passando a mão na cabecinha dela. Isso. Por exemplo, a Anitta. Não, a Anitta não é comunista, não. Ela é só uma pessoa que está enganada. Não, fulano não é comunista, não. Vocês percebem, então, a dificuldade do povo entender que o Alan é também um agente de subversão? Porque 99,9% do que ele fala está certo. Quando que eles erraram? Quando eles passaram a atacar o presidente Bolsonaro, porque o Olavo achou... Não, aí, mas o Olavo falou isso, só que eles ignoram. O Olavo falou, não, eu não estou aqui para dar a solução. Né? A minha solução é filosófica, nós vamos formar pessoas. Mas o presidente Bolsonaro, eu estou dando a solução imediata. E o Alan, ao invés de usar esse raciocínio para a gente acabar com o comunismo no Brasil mesmo, pegar o Bolsonaro e fazer isso, não. O Bolsonaro é frouxo porque ele tirou o Ernesto Araújo, que era um anticomunista, que aprendeu com o Olavo ontem. O cara tem 60 anos de idade, aprendeu que é comunismo com o Olavo ontem. Por quê? Porque é claro que ele sofreu uma pressão diplomática grande, tirou um e botou um que era um simpatizante da China lá, como deve fazer um bom político, né? Eles acham que não, que o Bolsonaro tem que botar um monte de anticomunista lá, um monte de ministros que são contra a vacina, essas coisas. Quer dizer, é ridículo, né? Uma mentalidade infantil, percebem? Eu perguntei para o professor Olavo, falei assim, vem cá, por que os comunistas não tiveram êxito, no caso do McCarthy, por que o McCarthy e as autoridades americanas não tiveram êxito se a gente está vendo documento de 1919 e vendo o que o McCarthy fez? A resposta do professor Olavo foi enfática, porque eles quiseram agir politicamente naquilo que nasceu da cultura. Não se combate na política aquilo que tem natureza cultural. Ou seja, perfeito, mas deixa eu falar, caralho! Porra! Não, mas deixa eu falar, porque eu estou mostrando que você confundiu tudo. Em nenhum momento eu apoiei a criminalização do comunismo ou que o McCarthy fez uma atividade correta. Mas eu apoio. Vocês percebem a diferença? As várias nuances aqui, esse degradê de traição que eu estou falando para vocês, do Alan, ele não percebe que ele discorda do Adriles nisso, mas ele está muito próximo. Muito próximo. Ele está cometendo um outro tipo de subversão que está logo abaixo dessa do Adriles. Então, o que o Olavo falou está certo, mas está errado. Por que o macartismo não deu certo? Porque o domínio da imprensa, domínio da mídia pelo comunismo, de advogados, a formação de políticos e advogados e jornalistas pelo comunismo no mundo, já fazia na época o que fazem hoje com o Trump. Né? E aí convenceram os americanos que aquilo estava errado, que o McCarthy estava errado, agentes soviéticos dentro do FBI, da CIA, convenceram que aquilo tinha que parar, porque ia chegar em muito militar grandão, e que era simpatizante comunista, e eles preferiram calar o cara. Foi o domínio da informação da esquerda e da formação desses profissionais. Não foi só a guerra cultural que nem o Olavo está falando. O que ele falou está certo, mas não foi isso que acabou com o macartismo. Eu estou dizendo que a denúncia dele foi verdadeira e mesmo assim você confundiu tudo. E não quer admitir. E não quer admitir, até agora você não quer. Tem gente que frequentava reunião de partido comunista e ia colocar como comunista. Mas é, a pessoa que Mas o cara frequenta uma reunião de nazistas, então, a formação de lideranças nazistas, então ele não é nazista. Mas é claro que é. Se você frequentar uma reunião de comunistas, você está praticando subversão. Vocês percebem que esse canalha desse Adriles não entende. Eles são crianças enganadas e eles repetem o discurso dos inimigos. Por isso que defende aborto, defende todas essas coisas, ataca a igreja. O próprio Gustavo Corsão fala isso. Ele fazia reuniões na casa dele com nazistas e comunistas e depois ele fala, eu deixei aquela merda. Isso. Ele organizava as reuniões na casa dele. Tem outro tempo, as pessoas estão com noção. Que outro tempo? Vocês percebem que é... Você tem que criminalizar o Olavo de Carvalho como engenheiro dos anos 60 também. Mas deveria ser criminalizado mesmo. Ele participou de grupo terrorista, o Olavo. Ele pegou em arma, que nem o Augusto Nunes. Ele participou de grupo terrorista.
e depois ele dirigiu jornais comunistas ao longo de toda a carreira dele. Agora ele é o ícone da direita. Aí ele traz a mulher do vôlei, que todo mundo adora a mulher do vôlei, maravilhosa, como se isso fosse direita. Aí o Paulo Figueiredo, que é um protestante, que vive metendo pau na Igreja Católica, na Igreja de Jesus Cristo, quer dizer, leva lá o Rodrigo Silva para entrevistar, achando que isso é cristianismo, odeia o presidente Bolsonaro, né? E aí o cara que é protestante que está ouvindo, ele não tem ideia do que eu estou falando, porque ele acha que o protestantismo é uma maravilha, e do jeito que o católico acha que essa igreja dessa seita maldita, demoníaca do Bergoglio, ele acha que isso é a igreja católica, não consegue entender nada, do jeito que o espírita acha que ele é cristão. Quer dizer, vocês percebem que tudo isso é o que entregou o país nas mãos do Lula? E é por isso que nós vamos ser mortos que nem baratas daqui para frente, se o Trump não vencer a eleição. Nós vamos falar disso no outro vídeo. Caralho da palavra criminalização, porra! Ele não quer criminalizar. Então, eu digo que tem que criminalizar o comunismo, mas o Alan também é contra, vocês percebem? E vocês estão percebendo o nível do debate, como é difícil você falar com débil mental, com bandido, com canalha, com traidor? E aí eu ficava nervoso porque eu via esses canalhas que nem o Alan e essa gente, continuo vendo eles atacarem o presidente Bolsonaro e o povo lambendo esses desgraçados, mandando dinheiro para esses vagabundos, mas eu não sou digno de receber 20 reais numa rifinha, né? Mas eles são os caras bons. E vocês percebem que todos eles são agentes de subversão no país. Então também era individualizar. Você não entendeu, porra! Mas é claro que era, o Olavo também era. Sim, o Olavo era um comunista, depois deixou de ser. O Olavo era um marxista atuante, exatamente isso, depois deixou de ser. Era um terrorista comunista. Exatamente isso, e tinha que ser criminalizado desde a época. É assim que você impede que jovens vão defender o nazismo, o comunismo. Ah, não é para criminalizar, Alan? É para criminalizar, sim. É para criminalizar, porque você põe uma rolha na boca da Anitta, deveria pôr no outro buraco também, porque assim ela para de fazer o que ela faz, né? Mas, enfim, é para criminalizar, sim. Exatamente isso. O Eduardo Bolsonaro tem um projeto de criminalização do comunismo no Brasil. E quando a gente fala criminalizar comunismo, é comunismo. É toda a esquerda socialista comunista do Brasil. Não é meia dúzia de partido comunista. Olha, Michel, Adriles, já ficou muito claro que a criminalização não é um ponto. Não é o ponto. Ouviram? Então prestem atenção. O inimigo quer dominar o mundo. E aí nós vamos fazer um debate de altíssimo nível e nós vamos dizer justamente assim, não vamos criminalizar o inimigo. Quem que vocês acham que está certo? Eu ou eles? Vocês percebem o tamanho da coisa? Que um aqui é mais radical, o outro menos um pouco, o outro menos um pouco, mas está todo mundo falando, desculpa a palavra, merda, groselhas, que nem eles gostam de falar. Não é criminalizar o comunismo. Então o Eduardo está errado também, porque tem um projeto de criminalização do comunismo. Não é criminalizar. E o projeto do Eduardo também está errado, assim, entre aspas. É porque não dá para fazer mais do que aquilo. Mas deveria ser criminalizada a esquerda socialista comunista no Brasil do jeito que o nazismo é criminalizado. Nazismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. É crime, não é? O resto também do socialismo deveria ser criminalizado do mesmo jeito. Mas o Alan, o Superman são contra. Sabe por quê? Tudo esquerdistinha, formado em faculdadezinha de filosofia, de direito, essa porcaria. Ele não está entendendo, ele não sabe que ele é um agente de subversão. Vocês percebem? O Alan tá ficando pé da vida, né? Você está misturando, bicho. Está misturando. Eu acho que a questão aqui, Alan, se você permite, até para a gente conseguir dar uma encaminhadinha na pauta, é o seguinte. A gente não pode subestimar o efeito deletério do apoio de idiotas úteis, principalmente quando eles têm uma influência como a Anitta. E a denúncia é importante, porque... E não é só a Anitta que é idiota útil e tem influência, Superman. Se vocês me levarem aí no seu programa, eu vou explicar para vocês o quanto de subversão vocês praticam no programa de vocês. Vocês são idiotas úteis. Vocês, que nós temos o maior líder da história da humanidade vivendo agora no nosso tempo. Nunca houve um líder maior. Mas vocês estão sempre ridicularizando o presidente Bolsonaro, porque ele não é bom o bastante para vocês. Vocês são idiotas úteis e não percebem. Esse é meu ponto com vocês. E por que
já que vocês são jornalistas, vocês não me dão a oportunidade de falar, já que vocês dão oportunidade para esses trastes, esses canalhas aqui, traidores, inimigos desse país. Não é isso? Não é engraçado que só um bolsonarista de verdade, raiz, é que não tem espaço no programinha de vocês? Não é engraçado, Superman? Vamos conversar, Superman? Vamos fazer uma live nós um dia e vamos falar sobre subversão e os vários níveis de subversão que são praticados no YouTube hoje no Brasil, do qual vocês fazem parte? Revista Oeste, Pingo nos Is. É por isso, Braddock, é por isso que Augusto Nunes, mulher de vôlei. Por isso que quando a gente fala que eles são inimigos, os idiotas que estão assistindo não conseguem entender. Porque as pessoas gostam de vocês, gostam deles, porque acham que vocês são de direita, que estão batendo o pau no Lula e no STF. Mas não, eles não conseguem, eles não têm um óculos de grau para enxergar as letrinhas miúdas lá, miudinhas, que é o que vocês fazem. Tá bom? Se você tem defendendo o regime, você está falando, pô, quer dizer que a gente quer botar a gente na cadeia? Ninguém quer botar. Ele sabe o que está fazendo. Essa é a questão. Essa é a questão. Ninguém uma vírgula, né? Ninguém uma vírgula, que é o que o McCarthy queria. Você vai tornar crime. A pessoa é chamada numa delegacia. O padre da minha cidade aqui, quando eu era molequinho, 10 anos de idade, os militares vieram, levaram ele lá, explicaram o que é subversão. Você não vai defender o comunismo. Quer dizer, na época, nos anos 60, ele tirou todos os santos da igreja, pintou aquelas obras de arte, aqueles afrescos maravilhosos, né? Era um comunista. E fazia subversão dentro da igreja, como faz hoje em dia esse demoninho que está aqui, né, que eu chamo de Bergolinho aqui. E aí ele foi levado, depois ele voltou, continuou dando aula na escola, dava aula na faculdade, ele era professor de filosofia, continuou sendo padre a vida inteira. Ninguém foi morto, ninguém foi preso. Mas ele foi advertido. É isso que tem que ser feito com a Anitta e com essa gente toda. Eles têm que saber que eles estão defendendo o nazismo, o comunismo, o socialismo, que mata e extermina milhões de pessoas inocentes. Eles têm que saber. E aí, se eles insistirem nisso, ele é chamado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que as punições começam a aumentar. Ninguém vai ser morto, preso pro resto da vida. Mas expulso do país, sim. Felipe Neto sabe o que o Curi era, né? Que foi o que o Chaplin aconteceu com os grandes atores de Hollywood na época, tá bom? Ele sabe que é a perseguição brasileira, isso que eu tô falando. Mas é isso aí, Beleza, vai. Eu não quero tratar dessa questão da consciência. O ponto é o seguinte, a resposta do professor lá foi muito enfática. O comunismo é uma atividade cultural, ele é uma cultura. Isso. Toda atividade meramente política, seja de cerceamento do comunismo, seja de querer combater o comunismo, ela é fracassada. Não é verdade isso. Não é verdade. Tanto não é que o macartismo perseguiu e expulsou essas pessoas durante uma década, funcionou. Isso que ele está falando está errado. Isso é motivo para um capítulo do nosso curso. A gente vai falar sobre isso. O que ele está falando é um absurdo. O que o Olavo falou está completamente errado. Ele está dizendo assim, você não pode criminalizar, ter uma ação política para proibir, tem que ser na cultura, você tem que dominar a cultura e a informação. Isso é um fato, tem que dominar a cultura, a informação, a universidade, para evitar que você forme um jornalista que vai vir a ser um agente de subversão na Globo, em qualquer lugar no YouTube. O advogado que vai virar um ministro, né? Um professor de história que vai catequizar os seus filhos, né? E vai transformá-los em comunistas. Então, essa guerra cultural tem que acontecer. Mas não quer dizer que se você tiver uma lei que proíba o cara de ser comunista, do jeito que fizeram com o Monark, com relação ao nazista, porque existe a lei contra o nazismo e funciona, e contra o socialismo, a esquerda socialista comunista não pode ter. Então, o Alan está completamente errado. Vocês percebem que eles conseguem defender uma parte da história. Ele está tentando explicar para o animal aqui que não entende, mas ele erra grosseiramente, absurdamente. Então o projeto do Eduardo está errado, de criminalizar a esquerda socialista comunista no Brasil. Todo mundo pode defender o nazismo, então, pode defender o comunismo, porque não tem problema. Quer dizer, Alan dos Santos, você é uma besta. Você não é só um traidor, o inimigo do presidente, o inimigo do Brasil, um canalha, mau caráter, oportunista, que só quer se dar bem. Você é uma besta ignorante. Que você só ouviu uma parte do que o Olavo ensinou e conseguiu entender 20% do que o Olavo explicou. Essa foi a grande resposta do professor Olavo de Carvalho. E esse é o grande trabalho, por exemplo, que o Daniel Peparelli faz. Imagina o Daniel Peparelli com um investimento de milhões, fazendo as análises dele e conseguindo trazer, por exemplo, o Adriles é escritor. Imagina o Adriles podendo ter escritor? Escrever roteiro, livros, filmes, com grana no bolso e podendo fazer o que tem que ser feito.
o impacto disso é infinitamente maior do que querer botar esses caras no hearing, querer colocar esses caras numa audiência, querer criminalizá-los, ou coisa do tipo. Porque é... Não é verdade. Não é verdade. O macartismo funcionou perfeitamente, ameaçou. Vocês sabem, quando a gente é perseguido, processado, a gente acaba se calando. Então, você acaba do dia para a noite com o comunismo. As leis, as pautas cristãs, conservadoras, a direita começam a surgir de verdade, a florescer, a sociedade começa a se desenvolver nessa mentalidade da direita. Sim, a lei funciona e a perseguição funciona sim, do jeito que está funcionando contra nós. Isso não significa que você tem que abandonar a guerra cultural, o domínio da informação. Tá vendo? Então o Alan está errado também. Isso você está confundindo. E o Olavo também. Não tem ninguém aqui falando de criminalização do corpo comunista. Não tem porque vocês são agentes de subversão. Porque deveria ter. Por que não tem? Se é crime, se é uma coisa horrorosa que matou milhões de seres humanos inocentes, não tem. Não vão falar em criminalização? Por que não vão falar? Vocês estão ficando loucos, Alan. Vocês são os idiotas. Úteis. Escute isso. A atividade comunista, ela é uma cultura. O professor Olavo falou isso. Então é o seguinte, Superman, não tem ninguém falando aí, né? Então você me leve aí, porque eu vou falar sobre a criminalização do comunismo no Brasil, vamos mostrar o projeto do Eduardo Bolsonaro, aí o Alan dos Planos, o Capitão Maleta aí, o pastel de vento, né, com as denúncias dele, você pode trazê-lo aí para debater comigo, olha que legal, né? Mas vamos fazer só debate com essa ameba que é o Adrilles? Com esse sequelado aí, é isso? Ah, por favor. Tanto que o Alan vai falar no final, não tem debate, né? Já estamos indo aqui para 1 hora em fumaça e que se dane também. Os vídeos curtos eu faço depois. Ela é uma cultura. Em que sentido ela é uma cultura? A cultura não é a produção que é feita pelo agente cultural. Ela é o espírito que move a ação cultural. Por exemplo, eu não tenho como pesquisar qual foi a cultura do século XIX olhando obras artísticas do século XIX. Eu preciso entender qual foi o espírito que motivou aquelas pessoas a fazerem aquilo. Exatamente. Na verdade, esse foi o último curso do professor Olavo de Carvalho. Perfeito. A cultura, ela não é a produção artística. Exatamente. Ela é o espírito que anima esse criador de conteúdo a fazer aquele produto. E é nesse ponto que todos os anticomunistas erraram. Eles não entenderam que para combater os revolucionários não basta você desmascará-los. A gente já desmascarou, por exemplo, na história da humanidade recente, no último século, nós já desmascaramos como que o Stalin permitiu o canibalismo nos seus planos de Gulag. Então, aí está o erro, né? O macartismo funcionou perfeitamente, um monte de gente foi colocado na cadeia, um monte de gente foi ameaçado de cadeia, todos se calaram e o comunismo murchou. E aí ele só floresceu e dominou os Estados Unidos, como a gente está vendo hoje com essa história do Trump, porque eles dominaram a imprensa, que é isso que ele está falando, as universidades, tudo. Então essa guerra não foi combatida. Então não adianta só prender e perseguir, tem que dominar a cultura, né? Aí sim, mas não quer dizer que criminalizar e perseguir, botar na cadeia, expulsar do país não funcione, não. Isso é um absurdo dizer uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Não? Porque não tem como você florescer essa cultura, fazer florescer, se você não prender e botar na cadeia justamente aqueles que estão fazendo o oposto, né? E nada disso acaba afetando as pessoas. Por quê? Enquanto a direita está falando, os comunistas foram provocaram canibalismo, deixando fome no mundo, deixaram o país ficar pobre. Enquanto a gente está fazendo isso, eles estão... Ele está falando do Holodomor, né? Tirou a comida na Ucrânia, matou todo mundo de fome, canibalismo, enfim. Mexendo no filme da Marvel, no filme do... Isso. Então, e por que não criminalizar e responsabilizar por crime um cara desse que está fazendo desenho infantil para subverter crianças? Por que não, Alan dos Planos? Por que não? A ação tem que ser em conjunto, né? Você tem que ter o Congresso trabalhando, fazendo essas leis, proibindo do dia para a noite, fazendo uma prova com 18 anos de idade para criminalizar o comunismo. Se o cara não passar, ele não vai fazer concurso público, ele não vai virar político, ele não vai virar professor, entendeu? É assim que se acaba. É perseguindo, punindo mesmo. E aí, ao mesmo tempo, você domina a cultura, essas ações que o Olavo falou, que o Alan está falando. Então, vocês percebem que a cultura do Alan vai até um determinado ponto, chega nesse ponto, ele derrapa, e aí ele passa a ser esse agente soviético, da mesma forma que o Adrilles, só em graus diferentes.
Eu acho o seguinte, depois de uma aula dessa, se isso aqui não valer, eu estou falando aqui quase 2 horas, se isso não valer R$20, né, é porque eu tenho que parar, desistir e estar no YouTube mesmo. Essa que é a conclusão que eu chego. Porque ninguém nunca disse isso no Brasil e jamais alguém vai dizer e mostrar da forma que eu estou mostrando. Então isso aqui é uma aula espetacular, o que eles estão fazendo é uma aula espetacular, né, que eu estou tentando passar para vocês. Mas não vale R$20, vale para esses heróis aí, meia dúzia que nos apoiam. Enquanto nós estamos mostrando fatos, eles estão ocupando o imaginário da população. Isso. E esse foi o grande erro do McCarthy. Mas o erro dele não foi mentir sobre essas pessoas. O problema foi como que, ao identificar. O erro do McCarthy não foi esse. Ele fez o trabalho como senador que ele tinha que fazer. Não houve erro do McCarthy. Não houve erro. O erro foi do governo americano não implementar toda essa guerra cultural, dominar a informação, tirar os jornais, a mídia, as universidades das mãos dos comunistas. Esse foi o erro dos americanos. Não teve nada a ver com o McCarthy. Não teve erro do McCarthy nessa história. Tá bom, Alan? Você tá errado de novo. Querendo defender o que é certo, mas fala um monte de bobagem. Essas pessoas, você deve fazer com isso. Esse foi o erro dele. E aí, nesse ponto, não teve erro nenhum. O problema é que, ao abrir. Não teve erro nenhum. Ele chamava no Congresso, interrogava, fazia tudo isso. Cabia aos outros, ao governo, aos outros, implementarem uma outra guerra no nível cultural. Então não tem erro nenhum do McCarthy nisso. Eles têm que inventar uma história para dizer que não pode perseguir o maldito desgraçado do esquerdista, socialista, comunista. Tá bom? Você vê o Alan defendendo isso. Vira a boca, você já fez uma cara elétrica, você não falei. Isso não é justo. Isso não é justo. Não, peraí, Alan dos Santos. Eu posso falar agora? O meu ponto de Se me acusar de botar a palavra na minha boca, sim. Calma, eu te amo, calma. O meu ponto de divergência com você é o seguinte. Não teve divergência, porque você não esperou dele. Não teve. Eu não quero terminar também. O meu ponto de divergência é que eu acho perigoso você comparar um tipo de ingenuidade dos anos 50, que não era ingenuidade, era ignorância total da realidade. Os crimes de Stalin, no começo. Como se o povo ignorante dos anos 60 fosse diferente do povo ignorante de outros. Não existe essa diferença, seu quadrúpede. Viu, Adrilles? Essa diferença não existe. O povo jovem continua sendo ingênuo e ignorante. Eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo, eu falei isso desde a minha primeira aula. Se você pegar uma pessoa, um ser humano de 10 mil anos atrás, ele é tão ignorante quanto um ser humano de hoje. Não existe a cultura do homem de 10 mil anos atrás era a necessária para o momento em que ele vivia. Então, é a mesma coisa, um homem de 10 mil anos atrás e um homem de hoje, eles têm exatamente o mesmo nível cultural e o mesmo nível de falta de conhecimento. Então, está falando bobagem de novo. Eles não eram, ninguém sabia o que estava. Sabia sim, todo mundo sabia o que era comunismo desde a Revolução de 1917. Como é que não sabia? Só um animal que fala uma coisa dessa. Na União Soviética, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia nada. Eles tomaram o poder, mataram a família real, derrubaram vários reinos na Europa. O comunismo se espalhou, escravizou um monte de gente. Como é que não sabia em 45, fim da guerra, a Alemanha dividida em duas, e o cara veio falar que nos anos 60 as pessoas não sabiam o que era o comunismo? Meu Deus do céu, eu tenho vontade de espancar um cara desse. Nossa, não é literal, não, é força de expressão. Tá? Como você bem disse, é diferente do padrão do que acontece hoje no Brasil, quando você fala de juízes políticos que se calam diante das injustiças coletivas contra você, contra a Ludmilla Livre. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o cacete, ninguém sabe. Sabe o que aconteceu com o Alan, mas o que acontece comigo não sabe. Vocês nunca falaram isso daí. Só o Alan que é perseguido, né? A Ludmilla, né? Sabe que vocês são perseguidos? Porque vocês são burros, acharam que podem enfrentar um ditador comunista. Por que nós continuamos aqui ainda? Porque nós não somos burros ingênuos desse jeito. É só essa a diferença. Agora, o Alan não é mais perseguido do que eu. De jeito nenhum. Não tem mais em processos, não está mais em inquérito do que eu. De jeito nenhum. Ele só é perseguido desse jeito porque ele tinha uma exposição muito maior, graças à relação dele com o presidente Bolsonaro, que ele rompeu depois, quando ele passou a trair o presidente Bolsonaro, e como ele atinge muito mais gente, ele tem muito mais visualização, né, do que eu, em termos de visibilidade da mídia.
É uma ignorância moral e calculada para fazer de maneira sórdida e técnica uma perseguição que se chama de direita brasileira. E pessoas foram criminalizadas, aí a gente Fizeram comigo o que fizeram com uma não carta. um trabalho de pessoas que simplesmente não participaram de nenhum. Nossa, ele está se comparando agora com uma carta dos Estados Unidos, o Alan, que fizeram com você. Não, Alan. O que fizeram com você foi o que os militares fizeram com os comunistas no passado. Perseguiram, expulsaram, eles tiveram que fugir do Brasil. Foi a mesma coisa que o regime militar fez. Hoje eles estão fazendo. A diferença é que hoje eles fazem com pessoas inocentes, como o Alan. Né? E lá os militares faziam com comunistas, com bandidos. Uma coisa assim, absolutamente lúdica e boboca. Tem gente como o Jorge Amado, que é um comunista aqui, declarado, fala: eu não sabia dos crimes do Stalin. O Stalin, para mim, é o pai dos pobres. Quando eu sou o cara da política de duas pessoas, então o Partido Comunista parou de encher o saco, quando eu parei de aceitar a manipulação do Partido Comunista, eu saí. Então quer dizer que se o comunismo vier aqui e fizer reuniões na minha cidadezinha, começar a arrebanhar os jovens, não tem problema você ser comunista. Vocês percebem que é isso que o Adrilles está falando? Só tem problema quando você descobre todos aqueles crimes. Mas não é assim que funciona. Quando você vai pertencer a alguma coisa, a maçonaria, que é a mesma coisa que o comunismo, você tem que saber do que se trata aquilo. E uma breve pesquisa rapidinha na época, nos anos 20, 30, você já ficava sabendo o que é o comunismo. Porque eu acho que o Lula é o pai dos pobres, o Stalin é o pai dos pobres. Você pode achar o tanto que você quiser, mas uma pesquisa rápida você vai perceber que não. Então, isso que esse imbecil desse Adrilles está falando é uma coisa assim que a gente tem que se perguntar. Por que isso está num canal de direita, tanta desinformação desse jeito? Né? Porque essa é assim, escrachada. Agora, o que o Superman faz com a Zambelli, querendo fazer manifestação, chamar o Bolsonaro de frouxo, nós é que vamos fazer a manifestação porque ele não faz nada, isso é uma subversão muito pior, porque leva muita gente nessa conversa. Eu sou anarcocapitalista, eu sou libertário, convenço todos os jovens que o Bolsonaro é um idiota, meu negócio é Bitcoin e o Bolsonaro é um banana. Isso é subversão. O problema não é você ser libertário, comprar o Bitcoin, usar. Não é esse o problema. É você querer convencer e criar essa narrativa, os coleguinhas, de que o Bolsonaro não sabe nada, é atrasadão e não é moderninho que nem você. Então, eles querem essa ingenuidade da sordidez calculada intelectual. Essa ingenuidade cometeu, por isso que eu dei esse exemplo. O próprio Olavo de Carvalho, nos anos 60, Mas ele fala nos anos 60 ele sabia, hein? Os crimes de Estado, Olavo de Carvalho, foi comunista. E ele teve pra mim, e percebeu que ele foi bem. Isso é injusto, isso é injusto. Ele está falando que o professor Olavo de Carvalho era comunista depois da exposição dos crimes de Estado. Isso é injusto. Não fala sobre isso. Não fala isso. Isso é mentira. Não é mentira, é verdade, é verdade. O Alan está querendo defender o indefensável. É fácil de explicar. O Olavo era uma criança, entrou na faculdade e ouviu falar que o comunismo era legal, virou comunismo. Logo depois que ele percebeu, ele deixou de ser. Só isso. Uns demoram mais, outros demoram menos. Então pronto. Agora o Alan quer dizer que o Olavo não era comunista, não, porque que nem o Adrilles falou, que ele já sabia dos crimes do Stalin e continuou comunista. Sim, porque eram crianças idiotas, que nem esses parentes que a gente tem em casa. Todo mundo sabe do Lula, mas eles fingem que não sabem. E alguns demoram tempo para entender que foi o que aconteceu com o Olavo. Então isso não é um crime do Olavo. Acontece, pessoal, tá bom? O crime é você ser comunista depois de velho, de adulto, que é o que vocês estão fazendo aqui. Mentira! Isso é mentira! Porque o Khrushchev só liberou os documentos em 1955 e você está falando de uma coisa de 5 anos depois. Não minta! Não! O Adrilles está certinho no que ele está falando. O Alan vem falar de que o Nikita Khrushchev liberou os documentos provando as mortes do comunismo só em 50 e pouco, e o Olavo era comunista antes, quer dizer, até 70 e pouco aí o Olavo era comunista, que nem o Adrilles está falando. Meu Deus do céu! Mas aqui, Alan dos Planos, Pastel de Vento, Capitão Maleta. Você não precisa de documentos provando o que é o comunismo para saber que o comunismo é um horror. O Olavo já tinha a chance de saber disso, do jeito que a gente tem chance de saber quem é o Lula, sem documento, sem crime nenhum.
Jesus Cristo, olha o que vocês falam. Quer dizer, o Alan querendo defender o Olavo de uma forma completamente errada. É só dizer, o Olavo era uma criança como outra qualquer, foi seduzido por aquela porcaria, e assim que ele percebeu, ele se retirou. Só isso. Nossa. Minta. O Olavo foi comunista em 1974. Minta. Ele não sabia. Não minta. Ele não sabia dos crimes, o Olavo? Meu Deus, eu sou de 67, eu sei o que é o comunismo desde que eu nasci. Eu nunca vi documento nenhum provando nada sobre o comunismo. Eu não preciso de comunismo, Alan, de documento. E se o Olavo quisesse, do jeito que você não precisa de documento para mostrar quem é o Lula. Olha o que o Alan está falando para defender o Olavo, das bobagens que o Olavo falava. Agora, ele cometeu um erro só, e ele não é comunista, deixou de ser. Ponto final. 64, você está comprovar. Você não vai comprovar o que você acabou de falar. Lave a boca para falar isso com o professor Olavo Carvalho. Você está assumindo uma cara. Todo mundo não. Eu não era e muitos de vocês também não eram, seu Adrilles, seu retardado. Não estou criticando ninguém. Não, você fez pior. Você fez pior. Você disse que a Ele fez pior, ele fez o que vocês fazem com relação ao presidente Bolsonaro. O que vocês fazem é muito pior do que o esquerdista faz com o Bolsonaro. Tá vendo como vocês chegam num ponto que a gente precisa chegar? O que ele está fazendo com relação ao Olavo, e ele está aqui desesperado defendendo o Olavo, é o que eu faço para tentar defender o presidente Bolsonaro. Só que o inimigo do presidente Bolsonaro é quem? É o Alan, é o Superman, é a Zambelli, é toda a direita burra, é Braddock, é Revista Oeste, é Brasil Paralelo. Tá claro aqui? Eu acho que mais claro do que essa live aqui, impossível. Se alguém não entender isso aqui, é bom que vocês salvem a live e guardem, porque mais explicado do que isso, o que é a direita burra, é impossível, porque aqui ficou claro todas as nuances dessa traição, dessa ignorância, dessa incompetência, dessa burrice da direita burra. Tá certo? O Alan tá aqui estressadíssimo querendo defender o indefensável, né? Porque foi o erro que o Olavo cometeu, mas ele não é comunista. Né? Ao contrário, ele passou a vida inteira corrigindo esse erro. Agora, quando eu vou defender o Bolsonaro, eu estou errado, né? Não é isso, Alan? O Bolsonaro é um idiota, né? Que vocês é que são inteligentões. Ciência do professor Olavo de Carvalho, sabia dos crimes de Estado, ele não era comunista. Puta que pariu! É isso, ele está falando de lavagem cerebral que os comunistas faziam na escola, exatamente isso. Isso explica o Olavo ser comunista, pronto, final, acabou. Ele sucumbiu a essa lavagem cerebral. Agora, o Olavo, a gente não precisa de documento de que o comunismo matou um monte de gente para saber o que é o comunismo. E é isso que o Alan está querendo defender, isso não existe o que o Alan está falando. O Olavo Carvalho já foi um adolescente também. Isso. Eu não estou criticando o Olavo. Você falou uma caralhada que você não domina porra nenhuma. Bruno, eu não sei. Você é engraçado, né? Não pode criticar o Olavo, mas criticar o presidente Bolsonaro pode. Não é engraçado isso? Então é isso. Não, porque o Bolsonaro cometeu erro. Erro cacete, vocês é que são ignorantes. Venham debater comigo e me provem que existiu um líder sequer maior do que o presidente Bolsonaro na história da humanidade. Então nós vamos ver se tem algum erro do Bolsonaro. Ou seja, vocês é que são burros demais para entender o que acontece. Agora o Bolsonaro pode criticar. Todo mundo pode criticar. Agora, quando o Adriano está fazendo uma observação, não é uma crítica sobre o Bolsonaro, ou sobre o Olavo. Ele está fazendo uma observação de que o Olavo sucumbiu à doutrinação comunista, o Alan não quer aceitar. Não, porque ele não sabia das mortes, documento. Mas que documento? Vá para o inferno. Ele não sabia o que era o marxismo? Ah, por favor. 55, o Khrushchev havia verdadeiro lado. Em 1955, o Khrushchev liberou Você está falando merda atrás de merda. Você está falando merda atrás de merda. Você acabou de fazer Merda atrás de merda. Você refute o artigo. Refute o artigo. Refute o artigo. Objetivamente, não vai ser com 85 não foi o assunto. Não foi o assunto. Não vai ser com 85 refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy e a gente volta a conversar. Refute o artigo. Então leia e refute. Agora,
objetiva pra você. Senão a gente fica numa batalha aqui completamente desleal. Presta atenção. Eu preciso encaminhar. O cara parte de 1955 e tal liberou os documentos. Eu preciso encaminhar. Senão virar debate eterno. Eu adoro debate. Eu ainda acho que a gente tem que fazer um... Não, mas isso não é debate. Não é debate, não. Não é debate, Eu não. sei. Debate é quando duas pessoas têm os mesmos princípios, os mesmos valores e leram as mesmas coisas. Um médico não fica debatendo com um enfermeiro que está querendo dar dica de cirurgia. Você não leu porra nenhuma no McCarthy, caralho! Eu já li alguma coisa do Leonardo. Entenderam o ponto? Isso não é debate, não existe debate. É um analfabeto querendo ensinar um cara, no caso o Alan Key, que domina o assunto do McCarthy, né? E que mesmo assim erra, fala um monte de bobagens, porque ele leu um livro, ele acha que é aquilo lá. Falta conhecimento, falta continuação, que é o que a gente ensina aqui. Então, assim, é o que ele falou, não é debate, não existe debate. É sala de aula, não é Paulo Freire, que no meu canal é assim, aqui todo mundo cala a boca e aprende comigo. É assim que funciona. Se quiser, se não quiser, que vá pro diabo que o carregue. Não gosta da maneira que eu falo? Porque você é uma besta ignorante, porque essa é a maneira que a gente trata ser humano ignorante, analfabeto político que quer vir debater comigo. Não tem debate, seu animal ignorante. Não tem erro do Bolsonaro. Vocês é que são animais ignorantes, estúpidos, arrogantes, que não entendem e acham que o Bolsonaro cometeu erro. Exatamente o caso aqui do Fio Diário, da mulher do vôlei, do Augusto Nunes, do Bradock. Todos eles acham que sabem mais do que o presidente Bolsonaro. Mas nenhum jamais me levou para um debate. Vocês não acham que vocês são covardes demais? Qual é o medo de vocês de debaterem comigo? Porque eu não sou ninguém, eu sou insignificante? Não para a esquerda. Porque o que não falta é reportagem sobre mim de UOL, Folha, Estadão, metendo pau, inquérito em que eu estou. Então, para a esquerda eu não sou insignificante, mas para vocês eu sou. Não é isso? Não é engraçado, pessoal? É engraçado ou não é? É muito engraçado, né? Onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou? Tá, esse aqui é o ponto, pessoal. Esse aqui é o ponto. É disso que se trata. Aqui eu não vou nem centralizar, enfim, mas tá aqui, ó. Deixa eu diminuir que aparece ela inteira. Tá bom? Tá aqui, ó. Aqueles que puderem nos ajudar, que acham que aqui, conforme vocês vão falando, aqui é um vídeo que eu vou fazer do Musk, do Twitter lá. Oh, meu Deus, mas tá aqui, tá bom? Aqueles que puderem já nos ajudar e achar que a nossa aula vale alguma coisa, basta vocês ligarem aqui. Ligarem não, é só mandar uma mensagem. Manda o valor 20, 10, 30, 40, 50, 10 não dá, 20 reais o número. E aí a gente compra o número para vocês, ou vocês escolhem um número aí. É só mandar um Pix no celular da Vanessa e falar quantos números vocês querem. Tá bom? Enfim, obrigado a todos. Espero que vocês que chegaram até aqui tenham gostado do nosso trabalho. Eu não sei o que aconteceu aqui, que sumiu aqui o meu fundo aqui. Nossa, o que aconteceu aqui? Bom, enfim, sumiu aqui a minha tela, a tela que eu tô. Que coisa louca. Deu algum problema aqui no meu... Enfim, deu algum problema aqui no meu negócio aqui. Tá aqui, ó. É isso aqui que eu queria. É disso que se trata, tá bom? É disso que se trata. Isso aqui é uma aula, pessoal, vocês me desculpem assim, mas é uma aula que ninguém vai dar. Vocês não vão ter acesso a uma aula como essa em lugar nenhum. Isso aqui que eu estou falando dá para a gente fazer um curso de 1 ano de duração. Tá bom? Aí a gente vai entender. Então, quando a gente fala que o Superman é um idiota, que o Alan é um idiota, a gente não está assim querendo ser inimigo dessas pessoas, não. Eu sou inimigo, sim, de quem ataca o presidente Bolsonaro, sim. Mas a gente está sempre aberto a essas pessoas assim para tentar conversar e explicar, porque a gente entende que eles não são de esquerda, que eles querem fazer a coisa certa, agora são meninos inocentes, estão falando bobagem, estão fazendo subversão, estão fazendo o trabalho do inimigo e não estão percebendo. Então, Alan dos planos, se você vê isso aqui algum dia, não vai ver, né? Mas se algum de vocês do Fio Diário, tem que falar para o Alan o seguinte, que ele entendeu uma parte só do macartismo. Né? Que o que ele está acusando o McCarthy de ter errado não era a responsabilidade do McCarthy, ao contrário, faltou apoio para ele continuar fazendo o que ele ia fazendo. Se ele tivesse apoio, teria se estendido a essa guerra cultural
ao domínio das universidades, a perseguição maior a professores, né, a mídia principalmente. Então foi graças ao domínio da mídia que o macartismo acabou fracassando e sendo transformado num movimento aí ridículo, assim, por essa esquerda que está no poder aí, tá bom? É disso que se trata, tá bom? Para quem estava com saudade de uma aula mais profunda um pouco, a gente vai voltar a fazer de vez em quando, depois a gente volta a fazer vídeos mais curtos, reagindo, mas esse aqui é para a gente passar aí essa semana refletindo bastante, né? E eu conto com o apoio de vocês, a Rifinha está aqui, eu não escrevo, vou pôr de novo, porque eu já fechei lá, tá bom? É disso que se trata. O resto é conversa de boteco, que foi essa que vocês ouviram agora. Conversa mole de botequim, de analfabetos falando bobagem. Grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria e a gente se vê novamente. Logo a gente lança o nosso curso e vocês vão ter acesso a um curso denso, profundo, que não existe nem em curso de doutorado, nem em pós-doc e em parte nenhuma do mundo. Então eu vou me empenhar para produzir o curso logo, mas eu não quero abandonar o YouTube e abandonar as pessoas que não têm condição financeira. Se vocês lerem no comentário no último vídeo, aí vocês vão observar um amigo falando: doutor, eu não tenho condição não estou tendo dinheiro para comprar comida na minha casa, né? Eu não tenho dinheiro para comprar sal, para pôr na comida. Então essas pessoas querem continuar aprendendo. E não é justo eu sair e fazer só para quem pode pagar. Então a gente conta com a ajuda financeira para manter o nosso canal. Eu preciso de um celular. Então, se alguém tiver ajuda e conseguir nos ajudar, eu agradeço aí, tá bom? Os amigos que moram fora do Brasil, se vierem para cá, a gente até tenta comprar, mandar um dinheirinho se eu tiver alguma coisinha aqui, mas com ajuda, mas se alguém conseguir ajudar a gente com o celular, seria útil aqui, tá bom? Grande abraço. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil essa aula para vocês. Fiquem com Deus.